A música é da apresentação e vai começar. Minha Mete câmera mais está volume neles, atrasada. mete sim senhora. Everybody, welcome to Summer Game Fest. Woo! We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it Bruna. feels so good to be in person with a live Sim, fan peraí. audience for the Eu vou ter first que tirar time a tua live, ever. acho. Welcome, everybody. Peraí. When Vai I precisar started tudo Summer Game Fest comigo. back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Pois, Buggy. Today, the video game industry has come Olha, o Buggy que era together filho teu, to show Johnny. you what's next. This Buggy. is a cross-industry Temos showcase. que meaning no matter planear where you isso, play pá. Temos games, que I hope planear. you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great Teixeira. games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Epá, fantástico, fantástico. Por acaso não tenho grande hype para Mortal Kombat. Alan Wake 2. Olha, Olha, eu estou com revealing delay, Fortnite's acho eu. next season. And yes, we do have Estás a ver nesta, a né? very special grand finale. eu estou a ver no Not YouTube gonna want to dos Game miss. Awards. Sim. Também eu. I'll say right now. But let's get right to the games and Yeah, gameplay. vamos. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much Não more sei se eles têm exciting. legendas, meu. Eu acho que não Here we go. têm, hein? Eu tenho. Tem. Será que tem? Tem, eu estou com. Mas é em inglês. Mas não são inteligência artificial? Parecia Prince of Persia ou é de mim? Pois isso já não sei. Prince of Persia? Da Wish? Has been kidnapped and taken to a forbidden land. Da Wish só pode Rests mesmo. with us, the immortals, to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Não, eles não dizem nada de jeito. Isto é legendas automáticas. Then again, they weren't Yeah. prepared for me. Vou tirar também então. Mano, isto parece bué Prince of Persia. Mas quando ele decidiu ser punk. Yeah, ele literalmente virou pano. Não, parece o Phoenix do Valorant. Não, isto é Prince of Persia qualquer cena. Meu. Sim. Agora, acho estranho eles terem cancelado o remake ou deixado em stop Times of e estar a lançar outro jogo que is the seja Prince only of thing Persia. that keeps us fighting. Ah, menos parece-me. Se não é, I will Yeah, fulfill my tem destiny muitas and peças. save the kingdom. Save the King. Prince of Persia da Lost Crown. Crown. Parece fun, meu. Apesar de ser 2D e tal, parece fun. Só que o pessoal quer é o primeiro, meu. Deixa-me dar sorte. Tá bem fluido, meu. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. Deixa-me A só dar aqui brand new resumo. action adventure Força. platformer in the Tu iconic estás sempre series a- with deep estás-me combat, some sempre a dar huge boss spoiler. fights, and of course incredible platforming, 5, meu. puzzles and animation. Clica no botão live. bringing a modern take on the Yeah, tu dás legendary 5, tu dás franchise. You'll be able to see Já temos more um. at Ubisoft Forward, Yeah, com streaming cara. on Monday as part of O Summer PC Game está a Fest. morrer. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Uou, Mortal Kombat 1! Couldn't keep you waiting on this one. Ok, bota Mortal It has Kombat. been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look Street Fighter at the versus Mortal story, Kombat. gameplay, A luta and yes, continua. of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Nice.
Ok. I have had enough of you. Then go before I put you down. Boa. E há um Mirage parece bem Prince of Persia. Yeah, tanto que puseram uma skin do coisa, do Prince of Persia no Mirage. Ah, meteram? Sim. Podes comprar, acho eu, num pacote qualquer, uma skin do Prince of Persia. E o cavalo também. Uou. Pá, ok, o jogo está bonito. Bonito, A yeah. minha pergunta é se Eles era também mesmo costumam ser preciso. feitos. Se era mesmo preciso um remake, não? Um remake não, um reboot, não é? Pela terceira vez. Okay, let's go back to one here. Que o Scorpion agora não usa máscara? Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Os cenários estão nice, só que opa, perde um bocado a essência do Mortal Kombat original, não é? Perde um bocado a essência porque está mais moderno. Mas isso era óbvio que eles iam fazer mais moderno. Sim, um por jogo de drops. Se tanto. Pá, se vis que há algum jogo que não compensa. Para eles é muito mais fácil. Vejas que não traz assim nada de especial. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Esse nada de novo. Yeah, basicamente nada de novo. Ah, não, opá, eles fizeram um remake disto, mas... Não é? Mas já pá... Street Fight supera. Está-me aqui a dizer o Manel. Portugal Gamer Manel. Ainda Portugal Gamer Manel. Onde é que estão os fãs de Mortal Kombat? É para fazermos aqui uma guerra. Opá, eu queria ver era Tekken, meu. Se bem que o Tekken Olha. já vi muito, não é? Mas queria ver. Pronto. Pá, eu devo ser dos poucos que eu curtia mais... Uou, nice. Que eu curtia mais o estilo que ele estava a levar na altura do Mortal Kombat 4 e do Deadly Alliance, que saíram para a PS2, em que era um gameplay mais 3D. Mais a Tekken. Eu curtia. Sim. Só que, opá, eles voltaram ao estilo old school. É fixe, mas, opá, Yeah. não sei. Epá, eu sinto que é sempre mais... É esportes, exato. É para esportes. Yeah, é mais para esporte. Virtua É tipo Fighter é FIFA, grande né? jogo, mesmo. É um bocadinho do mais do mesmo e não sei o quê. O novo Street Fighter está altamente, pelo que eu ouvi dizer. Tem que ver se o arranjo. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm O único problema do you have Street many Fighter é que não é Tekken, questions mas de about what resto... we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our é que é, industry's Silvinha? greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ed Boon! Ok. Congratulations! Aí do Tekken 3. They love you. All right. Well, Sabes, Ed, Teixeira. first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this Tu is compraste it's tipo, Manel? MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is Mais this a ou new menos, mais ou timeline? menos. Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline.
a number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's qualquer dia vai ser Mortal Kombat rivalries Multiverso. before, are now allies, and Vai ser tipo so Spider-Man mixing e the o whole thing caraças, up. né? So we're just kind of rebooting, and that's what the one is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The Yeah, eu fiz essa cena na demo do Street Fighter, curti, só que opa, não avancei muito porque era demo. About are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Isso não existia já. It's not a tag team Não thing, sei, right? meu. Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button. Isto push, parece, yeah, pois, isto é basically tipo, summoning, but chamas they o have a gajo para te variety, so you ajudar, can, não é? Tipo aquele push that clássico button with de... Já more, existia. it'll do it Já? different. No Mortal Push Kombat? it with down, it'll do it No Mortal Kombat, and so the não combination... sei, que eu também Sim, mas existem vários jogos. Exactly. Yeah, isso é Existem bem vários comum, jogos. claro. And you see, there's like a meter up on top. É tipo, do which is nada basically- chamas o that'll- bacana que está Não, contigo. eu no Mortal Kombat não sei se isso é muito engraçado, mas... But you can call ele them está a pretty mostrar much agora. whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole Aí é arsenal quando of their moves. quiseres. So Sonya will come out there. Ih, vai ser bué da Sometimes you'll see canseroso. them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of Explico characters deste. that'll be in the cameos? Or quê? there's Desta some repeats from entrevista? the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? you can same thing with Já Scorpion, meti but do a lot of MK1 e do our Prince. cameo fighters are kind of like nods back to our first. Ah, sim, já meti, even though acho eu. Sonya and Ou ainda não Kano and entrou? Jax are in their kind of older costumes. And so there's a Deixa eu lot ver, of hein? novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro was popped in there. Yeah, Yes, So exactly. there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has jogo been a sai este very ano. difficult secret to keep over the last 4 years. Não funcionou, pois. But we're Porque voltar a we could tentar. not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content. Que aparece a lot aqui more legendas, pá, eu characters, não quero a lot more legendas. cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. A cena do Tekken 8 é o que é que eles podem mostrar, meu, ó Silva? O que é que eles podem mais mostrar? Só se for game modes. Gameplay já mostraram. Personagens já mostraram quase todas. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks. Eles agora deviam lançar o jogo para um gajo jogar, meu. Amazing. So Agora excited tenho about ali that one. jantar. All right. Next up, Força, it's been força. a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG
is Sei. Path of Exile 2 Os from apreciadores Grinding Gear Games, who have douradinhos, faithfully been tá bem? updating and patching the original PoE since its release in 2013. O story mode nunca We foi haven't muito forte seen no Tekken, anything não sei. on the sequel in over 2 A não ser que fosse That um changes Tekken right Force, now. uma cena assim Here is your semelhante. first look at a raw gameplay capture from Tekken Path of Force eu Exile adorava, 2, meu. a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Que é? Que é? Que é? É Diablo? Não. Where are the gods? Hey you! What's going on? Parece. Não, isto não é Diablo. É Diablo? É Diablo, não é? Ah, não sei. Eu acho que é, mas... É? Ok. Pois eu estava à espera que fosse Path of Exile, meu. Seria uma boa altura para o anunciar, não era? Pá, Diablo vou comprar, mas vai ser quando passar o hype, Manel. Está muito caro e... eu sei que é aquele jogo que eu vou fazer uma ou duas runs e vou deixá-lo de lado. Fiz isso com o 3. Path of Exile, aí Diablo está! gosta de- Aí está, Não. meu! Aí está o homem, Path of Exile 2. De 28 de julho. Pronto, Também não fazia sentido que fosse para mais Diablo. depressa se calhar vou ao Path of Exile 2 do que ao Diablo. A mim Diablo vai ser aquele jogo que é tipo do género. O meu jogo favorito. Se me calhar num giveaway jogo, estás a ver? Oh X, diz o nome do jogo, Path of Exile. Path of Exile. Street Fighter 6. Capcom. I am the Advanced Artificial Intelligence Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Este aqui não importa muito, acho eu, de drop. Acho eu? Quer dizer, peraí. O que é isto, meu? Mecha Ryu? Não parece, é, meu? Olha o Mecha Guild. Se calhar interessa, meu. What? Street Fighter 6? Ah, é Exoprimal. É uma colaboração. Ok. Tá bem. Eu já tinha visto É, isso. mano, essa irrita para caraças estes trailers, meu. I'm guessing Ryu from Street Fighter Sempre a facing mesma off música, against parece que é the sempre a mesma dinosaur. música, mano. Probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. Outra vez? Não, peraí. Conheço isto, meu. It can shape Alan Wake the 2? fabric of reality, transforming everything you may think you know. WWE? Nicolas Cage. What the fuck? Dead by Daylight, meu. Pronto, estragaram tudo. Yeah. Dead by Daylight. É. Nicolas Cage Já tinha is visto, coming já to tinha Dead by visto. Daylight in Já tinha July. I mean, I don't know how Manuel these Gamer, things estás aí happen, ainda? but I figured Yeah, the provavelmente easiest já way to sabia, mas find sim. out is Qatar, probably ainda to go estás right atrás? to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Xiii! Tá aí o homem. Não sabias? O quê? Yeah, Nicolas Cage. Que ele estava no Dead by Daylight? Não sabia, meu. Mas também eles entram todos no Dead by Daylight. O Dead by Daylight agora é Nick, I tipo... gotta say, welcome to the video É tipo game Fortnite de jogos de terror online, não é? I'm so happy to Yeah, be tipo invited Fortnite, to yeah. your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Ninguém quer Kojima game, cinema. but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in, this, well. and in that Nicolau genre, Jaula. there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay.
That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors. Já ninguém o quer in no this cinema, game, tem and que ir it's para os cool jogos. that, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, faz a mínima do que é que está a falar, pois não? All right. Fully method, Nick Cage. I love it. Eu acho que também não. Foi tipo, olha o dinheiro. Literalmente só vai estar lá o boneco dele, não é? É só isso? For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Se a Epic fizesse um vídeo por cada personagem e colaboração que faz, estava fodido. And that really put the hook in. Pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Palminhas. Também bate palmas aqui, peraí. Nick, thank you so much. Hopefully the first many. Nicolas Cage. Não, eu vou ter. Awesome. There you go. Lock it in. Deve estar mesmo cheio de dívidas. É capaz. Epá, isto é mesmo cara de... Nick Cage in Dead by Daylight. The chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Era mesmo que nós queríamos ver, não é? Espera, eu vou-te o pessoal a rir-se no público, meu. Quando viu a cara dele. Pá, isto é jogo que sou honesto, meu. Eu nunca joguei, mas nunca tive interesse de jogar. Nunca jogaste? Não. Eu não sou fã, eu não sou fã de jogos de terror online. PVP. Para quem gosta de se irritar, é um excelente jogo. Para quem gosta de... é um prato cheio. Para quem gosta de merda, é um prato cheio. Não, estou a brincar. O jogo é interessante, mas é tipo... é bem irritante. Para mim. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Yennefer! Gostosão. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Yeah. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Publicidadezinha da Netflix, só assim para... Já sabíamos que isto ia aparecer cá, por acaso. Isto acho que já tinha sido... E não é só Netflix, há vários. Já tinha anunciado que ia aparecer no Summer Games Fest. Yeah.
Queria ir ao jogo. Supostamente estão a fazer um, pá. Supostamente. Mas não vai ser anunciado aqui, acho. Acho que ainda é cedo. I guess. Agora imagina que anunciavam logo a seguir a isto. E eles agora diziam que isto era in-game gameplay. In-game engine. Aquela cena ficou brutal. Everything that's happening. In-game engine era ali. It's all connected. And she's at the center of it. Tinham tirado o erro depois, realmente. If war is coming, there is no. Se calhar isto, ele já tinha gravado isto, não? Se calhar. Não sei, não me faço a mínima. You sure about this? Ou foi recontratado. Ou enganou toda a gente, foi ganda troll. Isso é trolladinha do Casio. Game of Thrones 2.0? Não tem nada a ver. Mas não tem mesmo nada a ver. Para não falar que eu acho a história de The Witcher bem mais interessante. Digo isto, mas ainda não vi o Game of Thrones. Pá, eu acho o Witcher mais interessante, digo isto, ainda não vi a série do Witcher. Não, mas a história do jogo a gente tem uma ideia. Sim, dá para ter uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu pelo menos tenho uma ideia da história do jogo. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Tá bem. 6,99€ mês, estão a ver? Baratíssimo. Agora, Witcher 4. Epic Games. Vanishing of Ethan Carter. Isto é de quem? É daqueles jogos de Walking Simulator, não é? Pedro. Isto não é Walking Simulator. Eu já Eu acho que é um Doom. Yeah. É um Doom. Eu acho que eu tinha visto qualquer coisa disto. Olha, enquanto está a dar o Doom, eu vou ver d'água. Vai. Early Access. Witchfire, ok. É ser giro para jogar umas horitas, não é? Novo Call of Duty. Isto parece mesmo trailer de Call of Duty, meu. Mas vai ser VR. Call of Duty VR. Call of Duty VR, não é? Mas é mesmo Call of Duty. Pá, o trailer parece muito a Call of Duty, meu. Não, Crossfire. Já tinha ouvido falar disto, meu. Já tinha ouvido falar disto, Crossfire. Usar o VR. O VR não sou. Aprecia-me esta canequinha. Ixi, olha o tamborino. Canequinha do tamborino, né? A canequinha é linda, por acaso. É, não é? Mesmo assim, tipo bosque. Olha, Remnant 2. Mesmo ao estilo suíço. Isto eu quero jogar. Dark Souls de armas.
No turning back after this. Dark Souls é mais... Ricardo, então. Eu tinha dito que hoje não se mudava a cor, pá. Mas diz lá, escolhe aí. Estou com publicidade nas minhas costas e ninguém me diz nada. Publicidade nas costas. Não te pagam? Não me pagam. Este ano não está muito hype até agora. Eu acho que não vai haver assim... Do que já foi anunciado. Acho que não vai mostrar muita coisa nova. Se mostrasse Death Stranding e Alan Wake, ficava feliz. E o novo Tomb Raider, mas ainda deve estar muito cedo para isso. Muito cedo. O Remnant está a giro, mas não há assim grandes estrelas que eles possam fazer para... All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Alan Wake 2. A minha próxima missão é ter uma coleção de canetas de streamer. Canecas, ok. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. Qual é hashtag gaming on TikTok? Esquece lá isso. Olha, eu pus no TikTok, agora aparecia de repente. For watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Oh! Sonic! Oh! Remake dos Sonics. Não. Ui. Diz-me que isto vai existir. Pronto, quero. Finalmente. Brand New Adventure. Ui. Está lindo. Pois está. Finalmente fazem algo como deve ser. Ei, está incrível, meu. Isto está incrível. Finalmente um Sonic 2D como deve ser, meu. Mesmo. Iam poupar o tempo todo que andaram a lançar chachas. Epá, a abusar, eu não sei se estás a gozar, meu, mas eu adoro isto, meu. E até gostei do Sonic Frontiers. Mas isto... Olha, queres ver? Ui, tem poderes. Os poderes é que já me mete um bocado de medo, mas... Ok, não sou fã destes bónus, preferi aos bónus do Sonic 2, mas... Ui, Kagebushi no Jutsu! Sonic Superstars. New Pills, Classic Pills, está nice? Avançaram. Olha o que aqui tem. Dá-me, oferece-me. Agora ficar aqui connosco. Olha, já está este ano, no fim deste ano. Nice. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. Ok, de drop, se quiseres neste podes fazer, pá. Olha o Star Rail. Já está feito. Pensei que já tinhas de jantar, às vezes podias ir. I wish this universe had a few more things to do. Ui. Don't you get bored running across the map every Pois vai sair a versão 1.1 já, não é? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Ah, isto é a coisa. Eu não sei o nome da cidade. Pá, eu por acaso acho que eles fizeram um grande jogo aqui, não é? A cidade é toda no estilo steampunk. Período industrial isto é a primeira cidade do jogo. Primeira cidade do jogo? Sim, do Star Rail, sim.
Isto não é Genshin, meu. Ah, não é Genshin? Não, isto é o Honkai, aquele que já saiu por turnos. Dos criadores de Genshin, mas não é Genshin. Ah, ok. Mas isto são... Provavelmente são personagens da cidade que vai sair agora. Não. A cidade já saiu. Vão adicionar novos personagens, para já. Ok. Para cá. Este personagem é novo. Mas vai ser tipo Genshin, né? Vão adicionando novos personagens, novas áreas. Não. Quem é que o Genshin agora vai lançar? Vai lançar ou já lançou? Os devs são os mesmos. O mapa de... Que é tipo... Ainda jogas? Estás escondidas agora só, Manel. Cidade industrial. Só já escondidas. Este Honkai Star Rail. .1. Mas não vale a pena, acho eu, o Honkai. Por acaso também foi a cena que eu mais gostei até agora, meu. Eu acho que falta um bom Sonic 2D. Em 3D. Olha, Lies of P. Este jogo é excelente, meu. Ou vai ser excelente. Eu vi, já vi, mano. Isto é muito bom. O jogo do Pinóquio, meu. Bloodborne. Estilo... é Bloodborne, é tipo Bloodborne. Yeah. Agora já fizeste? Pronto, bora. Prestar atenção à referência à Pietà do Michelangelo. Não, isto vai ser grande jogo, não? E eu acho que vai estar no Game Pass. Acho. Ui, não digas uma coisa dessas. Eu acho que vi, mas não sei se era fonte oficial. Tenho que confirmar. Lindo, adoro este estilo. Não estou a deixar. Tranquilo, Dedrop, tranquilo. Este estilo romântico. Eu aguardo que depois faças. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Podia mostrar um bocadinho de gameplay. Eu tenho um bocado de medo do gameplay não seja... Play demo now? Play demo now? That's right, a demo na Steam já. is now available across PlayStation, Xbox and PC. Check it out. Já jogamos hoje. Já vamos jogar hoje. Now it's time for the Eu não vou poder, reveal of a visually stunning essa música é francesa, classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Não foste nada, eu disse que anda estilo, é verdade, sim senhora. Como é que foste ignorante? Isto é o quê? Ui, Dragon Ball? Isto de Dragon Ball não tem nada, né? Mas... Isto é troll. É o Dragon Ball trollar. Por acaso Aí está a trabalhar com o... Por acaso o Akira, antes do Dragon Ball sair, ele fez para aí 500 tentativas de um manga. Tanto que no Dragon Ball ele tipo meteu para aí as personagens dos mangas todos que criou ao longo do tempo. Mas está com bom aspecto. Não conheces nada, não conheces. Tem aspecto de Dragon Ball. Tem aquele feeling. Sandland.
É capaz de ser giro, pá. Sandland. Maio no saio. Sandland. Time. Tá na Epic também. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ok. Pronto, é o Cat, né? Eu não sei, como é que se chama o jogo? Qual deste aqui? Não sei. É aquele do gato. Agora está a voltar o nome. Não é Cat? Não. Fazia sentido. Stray, exato, é isso. É isso, é Stray. Annapurna, mas é dos mesmos, meu, é dos mesmos. Sabia que era um Olá, nome Sernorx, pequeno. obrigado pelo follow, seja bem-vindo, como é que estás? Sabia que era um nome pequeno. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG. Mas foi nomeado, pá. Soft and Amazon Né? games. Foi nomeado, Always filha da mãe. changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform Foi um jogo girito creatures só. to battle across land, sea, and air. Throne Here's a and look at Liberty. Throne and Liberty. Liberty. Fui banido e uma live só para falar português. Se calhar não foi por falar português, foi por falar em caps lock. Ou dizer as neiras. Lá, porra, caralho. Do jogo? Tá, isto é... For Honor. Versão... 44. Porra é esta, meu? Não sei. E cheira-me MMO. Aham. Depois desta cena, então... isto é muito cara da MMO. Acho um Stark da Amadora. Take up arms. Take up arms. Yeah. Parece um MMO e não parece assim um MMO muito interessante. Parece bué Lost Ark. Não parece. Só que aqui... peraí. Ali parece. Só uma coisa, gente, aparece aí que tenho drops ativos ou alguma cena assim? Eu acho que não era preciso ativar nada, mas... Nope. É que supostamente isto tinha drops. Supostamente. 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 Vem vir aqui. I also want to say Olha, hello to everybody isto é da Amazon. watching on Steam right now. Não é? I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now. Pelo menos dizia ali que estava June nos jogos da 19th, Amazon. Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try Steam out Decks, hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Isto é o quê? Isto é o quê? Não percebi. Nexon. Nexon é jogos free to play, não é? Maioritariamente. Mas não vejo aqui nada onde é que pode ser os drops.
Um bom MMO era Arcade 2, mas sem ser pay to win, Pulsário. Isto parece tipo... Ó Pulsário, faz aí um timeout de meia hora. Agora é que parece For Honor. Porque parece-me que alguém quer ir descansar. Era time consuming porque acaba por ser muito pay to win, que era para te obrigar a pagar. Eu tenho publicidade atrás de mim do Old Spice. Warhaven. Isto é tipo... Hey, this is not... Olha, mais uma vez, Party Animals a aparecer. Party Animals, meus amigos. Isso é tudo que a gente precisa. Este jogo já foi anunciado umas 10 vezes, mano. Quero, mano, mas é mesmo quero. Isto é brutal, isto é tipo... Gang Beast. 9... Nah, isto é brincar com o nosso coração. Não pode ser em setembro. Pilgrims, summer is coming, and with it a lot of cool stuff will make setembro, it será que to stay human. Get ready for darker, more dangerous Jogo nights and roaming volatiles completely improved Party Animals. rolling out with the next update in June. Then, right after that, Dying Light não tem grande interesse. season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Oi? 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 Não é só na minha, pai não? Não. Ok. Ok. Deu aquela travadinha, gentil. Deu uma travadinha. Confirmado? Oh, X. Não era se eles enganavam aqui o pessoal. Isto é aquele jogo do... Yeah. Não, mas a cena fixe do Arcade era essa, ter poder escolher o que fazer. Isto é o quê? Samsung Game Pass? Não sei o quê. Não, mas isto não é só Game Pass. Não é só Game Pass? Não? Não. Eu acho que é, meu. Isto é o Samsung Hub. Ah! É mais do que o Game Pass. É mais do que o Game Pass. Ok. Ou seja, é um cocó, não é? Nostalgia, kinda nostalgia. Com Clash ali. Ah, já sei qual é. Cortex's right-hand guy in season 1. Now it's time to change E como chove lá topic fora, and meu. descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Oh. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Olha o Max Payne. Olha o Max Payne. Olha o gajo do Max Payne. Aí está ele. A cara do homem não muda, meu. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. Só eu é que não estou a ver o que é Alan Wake. Alan Wake 2 is Só eu é que Remedy's não sei o first que é Alan survival Wake. horror Tens que saber, joga o primeiro. We have two playable characters. It's a 50-50 Confia. split Depois vai-me dar razão. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written, is that right? Well,
That's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. and this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always good at telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Unedited. Estão a ver. Deixa lá verem. Ok, isto é a nova personagem jogável. Já sei qual é. Já sei qual é o jogo. Alan Wake é lindo, meu. Juro, tens que jogar o primeiro. Faz um favor a ti próprio. Tá bem. É que eu acho que é mesmo o teu estilo de jogo. Achas? Sim. Confia. Sounds like somebody's home. Johnny é um cagão, mas isto não é um jogo de terror para mim, isto é um thriller. Sou nada. Isto é mais um thriller que um jogo de terror. Sou um gajo muito corajoso. Tipo, o jogo tem um aspecto creepy, mas não passa muito daí. Ver um ou outro jumpscare simples. É um jogo mais à base de ambientação e história. Eu já tinha visto isto. Isto já estava disponível Que publicamente. speed, meu! Sus. Ai, caralho!
Acho que já tinha visto isto. Excelente. Mesmo assim, assustei. A mecânica é a mesma do primeiro. Não, eu já tinha visto este trailer. Esta cena. Basicamente, usas a lanterna para tirar a escuridão dentro dele e depois é que consegues matar com a pistola. Ok. É uma cena assim. Agora não me lembro como é que se chama essa gimmick. Mas a ambientação está excelente, meu. Pois está. Oh, shotgun. A questão é que esta malta joga da maneira que ninguém joga, não é? Que é tipo... olhar devagarinho para as coisas. Epá, é meio thriller. Um gajo quando vai a jogar é tipo... onde é que está? É daqueles jogos que eu também sei jogar. Não. O gameplay é um bocado... Pronto. Isto já mostrou. Esta parte já mostrou. Mas aquela já tinha mostrado também, acho. Não. Aquele gameplayzinho não mostrou. Olha aqui, foi esta. Mostrou aqui. Mostrou isso, mostrou aquilo. Ok, então por isso é que eu me lembrei desta parte do bicho a entrar. 17 de outubro, está quase, mano. Vai estar no Game Pass também, não vai? Diz-me que sim. Diz ali, quer dizer... Pá, espero que sim. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Vais fazer run do primeiro, tenho que arranjar o remake, mas quero fazer antes de jogar. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your statement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Já tinha visto este jogo. Não é remake, é remaster. Este jogo está bué da lindo. Em termos arquitetónicos. My pledge is eternal service. Por acaso os detalhes estão incríveis. Ia, como caralho. É que a PC para aguentar isso tudo. E puxar a linha toda. Ela rosasse alguém. Tem 3 jogadores. Uau. Diz o Winter é próximo ano. Digo eu. Ok, não estava à espera deste 2D, mano. Ui, a cabeça quadrada de um gajo. Como é, Miguel? Santas noites. Por acaso com a primeira imagem do trailer não me parecia nada que vinha um jogo 2D, meu. Ou não? É mistura 2 e 3D. Está interessante. Está engraçado, tá. Wishlist não. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the mind of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story,
and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Focos? Espera aí. Ah, não. Já estava a pensar noutra coisa, meu. Sorte irmão gêmeo. É o meu irmão gêmeo. Chama-se Johnny. Somos irmãos gêmeos desde nascença e estamos aqui os dois, cada um em sua casa. Encontramos-nos ontem. Este festival. On my mark. 5, Anda a música de fundo. 3, 2, 1. Já que não leva com esse autor da música? John Carpenter, Toxic Commando. Aí é. Left 4 Dead em esteroides. Yeah. Esquece. Vão fazer história disto? Ou é só tipo PvE? Pá, parece-me ter uma história, não é? Uma historinha. Não, uma história. Mas parece que está giro, meu. Com um co-opzinho, não é? Pá, parece melhor que aquele que saiu. Como é que se chama? Para querer dar uma ideia assim meio old school pela música e pelo estilo das letras. Se 50 km de distância um do outro, provável. Full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Olha Baldur's Gate. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Faço ideia. Baldur's Gate é fixe. É muito fixe. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within. Infelizmente, eu não sei se isto é jogo para mim, não é? Porque You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me é uma espécie de jogo por turnos. Estou a obrigar a pensar muito. Eu tenho mais experiências com Dungeon Defenders 2. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. Voice sectors e tudo, espetáculo. They can only break. A apresentação. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you. Não é verdade, Miguel? What do you say? Shall we be allies? Eu não morri no jogo de pássaros, Miguel. You said it was under control. Eu não morri no jogo de pássaros. No skate verde. Muito boa. Yeah. No skate verde eu não morri. Eu não morri no jogo de pássaros. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively. Olha, isto é que é grande jogo, né? Mas o que é que eles mais vão mostrar? Já mostraram um gameplay de 12, 13 minutos. Game director at Insomniac, Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. This is this the box? This is the box art. This okay. is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay. Ainda tenho que jogar o primeiro, showcase, but I want to talk about the 2
villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. I Two promise. main ones, but we have some new art to show of. We obviously Craven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or. Sim, o primeiro eu considero o Miles Morales o primeiro também, não é? And he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. Ultimate Spider-Man. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. Wow. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah. Isto está incrível, não? There's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Parece que é Queens, tipo Brooklyn, so even DLC. more sort of I mean, the city Força, Drox. Dos últimos jogos que eles têm lançado. Obrigadinho. And then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster Fizeram than bocadinho mais bonito. is really awesome. É assim, tecnicamente, visualmente não há muita diferença, mas o outro já era bonito, não é? We saw at the PlayStation event. Eu acho que está mal, atenção. Sim. Pá, não há muito que eles pudessem melhorar, na minha opinião. Eu joguei o primeiro ainda na PS4. Pá, Make it this fall? Jeff, I know you Vai like ser GOTY. exclusives. Yes. Candidato no mínimo, é de I certeza. promise you, we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Se não sair mais nada. Quer dizer, Let's ainda take a look. tens. A Metal Gear não vai sair agora, pera. Mas Metal Gear é remake. Eu remakes GOTY acho um bocado. Imagina, eu curti o Resident Evil 4, mas e está a grande remake. Outubro. Está a grande remake, mas um remake ganhar GOTY onde a história já está feita, etc. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. Acho injusto. A lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival O não ter ganho não quer dizer nada. Bastam jogos deste ano serem piores, por exemplo. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Como é que está o chorro? Está lindo. Pac-Man! Olha, este é o jogo que o Jay quer. Não é? É este. Pokémon com armas. Pokémons com AK-47 e o caralho. Why? Why? Por que não, não é? Por que não? Por que não, não é? Supostamente é um anime infantil. Incrível. Aí é Fortnite. Mas este jogo faz muita confusão, meu. Este jogo faz muita confusão. Faz, não faz? Tipo, o jogo é bonito. Depois tu vês os gajos aos tiros e é estranho, meu. Só pelo trailer. Este é bem estranho. É muito estranho. Tudo bem, pá, tudo, estamos cá. E aparece Fortnite. Isto é muito estranho. Eles depois se agarram nos paraquedas e não sei o quê.
Isto ainda é o mesmo jogo? Acho que não. Não parece. Uma transição um bocadinho rápida. Yeah. Não, não é. Ok, não faço ideia o que é isto. Our story is more than what hobbits Like and desert. elves know. It Ui! is time we Olha, olha, tended olha, our olha, olha. cities. With hammer and axe we mine Senhor dos and Anéis. scout. Como é estranho isto. Across Middle-earth, delving for riches. Yet the greatest Delving treasure for remains riches. out of our reach. Moria. Lord of the Rings, versão Simulator of Being a coisa. Não. Como é que é, Rui? Como é que estamos? Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Eu não considerei a história de Hogwarts Legacy. Achei um bom enquadramento do universo, mas não achei uma história por aí além. E o gameplay é giro, mas não sei, chega a uma altura que eu acho que se torna um bocado repetitivo, mas não sei. Olha, era isto. Isto é o da canguru. Yeah. Mas ainda não percebi muito bem o que é isto, mas preciso de uma atualização Samsung, não é? É capaz. All right, now we're going to look Pagar at pelo nice. game from a legendary franchise. Very nice. Oi, telemóvel? Do you guys don't have phones? Final Fantasy, não é? Final Fantasy VII para telemóvel? Ok. Por que não? Epá, por isso que isto é mais uma chuchadinha. Malta está a ficar sem ideias. Um bocado. É tipo um jogo de turnos, é? Ainda não entendi bem. Parece ser. Não. Final Fantasy VII Mobile. Ever Crisis. Mas que é? É uma história à parte mesmo? Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Opa. Crisis has just started, and users will have the chance to Não acho participate in que- upcoming closed Opa, beta isto- test. Now, speaking of Final Fantasy, Porra. no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the Free code burrito! GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Ok. Red Dead Redemption 3. Life to the living, Pois claro. to the dead. Don't Nod. Só Ui, daqui a 20 anos peraí. já. Focus, mano. Eu quando vejo Focus.
Lembro-me logo da Plague Tale. Acho que é da Fox, não é? Não tinha saído o 2 há pouco tempo. Sim, sim. Saiu este ano não, o ano passado. Tudo cedo saiu. I want revenge on what killed me. I want to live. Tá com um bom gráfico. Ah, bonitinho. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Nem sei do que é isto. Do we kill? To be together again. Sabes o que é que eu gostava de ver? O novo Fable. O novo Fable. Era excelente. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Yakuza? 単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Parece Yakuza, já. É Yakuza. Eu nunca cheguei ao fim de nenhum. Jogar já joguei, nunca cheguei ao fim de nenhum. Mas tem sempre muito estilo o jogo. Não, o gameplay é tipo andar no meio da cidade à porrada, like a dragon. a pegar em cenas e a atirar cenas e cenas. É tipo. É um brawler, é tipo um brawler tipo, sei lá, Streets of Rage para em 3D. Com uma grande história. Sim. Isto é Subnautica? Adjusting morning wake up. Good morning, just stand. Base to capsule 12, come in. Subnautica não digo. Não me parece, mas. Eu diria que é o novo IP. É, pela lore e pela forma tipo, dos mini-jogos e isso tudo, não é? Palhaçada. É um jogo muito quebra a quarta parede ou caraças, não é? Dá-me essa ideia. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Dad! Are you there? Não estou. Under the Waves. É o novo IP, já. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, Not is Palmeiras. World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Novo já um soccer stadium, parece tipo. Já. Tipo, vamos tirar o que tinha do outro mapa e meter neste para parecer novo. Probably. Nunca mais voltei ao Warzone. Também não. ainda alguém joga Warzone? Isto é literalmente
Quer dizer, vá, não. Não é bem, vá. O outro era grande estádio. É mais pequeno, acho. O problema do Yakuza é tipo Assassin's Creed, ó Silva. Já existe para aí 10 Yakuzas diferentes. Yeah. Existem para aí 10. Não, só 8. É uma grande comunidade de Tuga no Season código. 4 next week. Today is a Até te big deu sono. day Sim, for agora video fiquei games, com um but bocado de also sono a depois huge disto. day Warzone. for Porsche, the iconic German Epá, automaker, turns essa não é a mesma coisa, 75 meu. Não há years muito. old today. And to celebrate their contributions in the Uma grande automotive and comunidade gaming de Tuga space, no they will código. all Yeah, race the essa. 911 in some point at a game. Xbox Mas has teamed parece, up with sei lá, que Porsche for morreu. a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first Já design jantei, já here X. today inspired by the Porsche Muito obrigado pela 963 that's preocupação, racing amigo. this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Pá, mas o COD também não tem grande competição. Dentro do género dele, não é? Pois, não tem mais ninguém que se equivale. Já sou no... Tens Battle Royale, tens o Apex, tens o PUBG, tens o Fortnite, mas não tem nada a ver. Em termos de estilo, só o Battlefield, mas o Battlefield afasta-se muito do estilo de jogo. Já não tem Battle Royale sequer. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned Vou já to lá. Porsche and Xbox social channels for additional opportunities Não preciso to jantar, get então your não hands preciso, Miguel. on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Farmville. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? É mais um. Jogo feito para mim. We promise Eu tenho aqui o variety. quintal cá There it fora is, e não, Fae Farm and e não Mortal trabalho Kombat muito. in the same show, only at Summer Game Fest. Se me vêm aqui a jogar esses joguinhos, mandam-me ali para o quintal, pá. Olha, para ainda estás aí a plantar cogos, vai, mas é plantar cogos lá para baixo. Mas acabar a batata. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Olha o Mobile Snap, Game. né? Marvel Seems like Snap. you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a Que bunch caras, of que features, emoção, some of the meu! wildest jogo de cards cartas. we've ever Ei, que made. emoção! É, que new até game modes. ficou sem voz o gajo. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. Oh, mano, aprende o rei dos queijos, caraças. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. Yeah, o gajo está bem entusiasmado, meu. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen.
I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Hey, fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. Yeah, where's the I'll guys see then? what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay. I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Pá, este jogo tem uma grande player base. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the ficou world bem premiere. First engraçado. look at Chapter 4, Season 3 of Ficou simples e Fortnite. eficaz. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. O gajo tem uma certa PlayStation a dizer dinossauros. Cross-platform UE5 game for mobile and PC. Diz dinossauros. Fantasy Squad Pois diz. RPG adventure that is available to Tem sido pre-register. a posição contrária, caraças. Podia investir a criatividade do marketing no jogo. Pois podiam. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Snipe na stream. Não sei se o pessoal tinha muito interesse em ver. Nem sei se o jogo é fixe. Ou melhor, o jogo dizem que é bom, mas seria para jogar, seria para me divertir muito tempo. Actual gameplay footage é MMO, não é? jogo de turnos. Parece MMO, não? Não? Não é? Não. É pior. É mobile. Não, mas tem Steam. É. Torchlight? Wayfinders. Não. Oh, é. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. No. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Não. Wayfinders. Wayfinder, é mesmo Wayfinder. Já ouvi falar sobre isto, acho eu, mas... Get Early Access this Summer. Ok. Oh! Fortnite! Estou mesmo entusiasmado para a nova season de Fortnite. Mesmo muito. Não estou a mentir porque o Deodrop... E a pirâmides? Me pediu. O que é que vai ser isto? Isto já existe, meu. Isto já existe. Desde que lançar um novo editor, podes fazer mapas... Bué sandbox. Ok, então agora vai dar tipo para criar coisas gigantes, é isso? Yep. O que é isto? Stellaris Nexus. What do you say, guys? One more game? Good morning, Scavenger.
Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Minecraft. Do espaço. Captain's log. Este jogo já existe. Stardate 4315. Existe um jogo assim neste mesmo estilo. Gajos construindo as cenas no espaço. Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by in case they have contact. We are the board. Às vezes Space sentas na qualidade do jogo. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Olha o sono. Resident Sleeper. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Ha, swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Bons gráficos, bons gráficos. Yep. How about a little kill music? Aparências. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. New City, isto é capaz de ser nice. Aonde? No Peacock. No Peacock. Oneself in order to multitask. This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time-shift warrior, coming later this year to PC. Peacock. Star Trek é diferente do Star Wars, certo? Sim, é muito diferente. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here Versão again. rasca da Netflix. Já, parece ser sim. That's another me. I look good. Rewind time? I begin again, but with another me to fight with. Isto não é Hades, pois não. Não é. É o mesmo estilo, mas não é Hades. Sim, eu ia dizer Rewind time, mas não. Não, parece mais. Parece diferente. Não é o mesmo estilo sequer. Não. O Hades é 2D, meu. Yeah. I will become Legion and Yeah, crush isto tens uma army. E não sei se é roguelike, não é? onwards. I can feel that there are more. Very cool independent É um game. jogo All que eu right, ia next jogar. up is a brand new Parece-me IP interessante. from Ascendant Studios, a single-player, Very cool first-person independent magic game. shooter called Immortals of Avium
It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast Eu acho que já led vi by isto. Darren Barnett as the main character Jack, and he O moço joins estava us com medo de now. entrar, Hey, Darren? viste? Hey guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a Assustes, cool homem, entra. game, super Anda das high botas. production Gosto da value, cerimónia. Gosto das spectacular botas, meu. gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character Jack, right? Yes, I am playing the main character. eu acho que Jack, mostraram as seen isto, behind meu, me. He is shooter a com magia. battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Eles Metal Gear não tem mais nada novo para mostrar, Silva. Mas vamos diretos para o boss final, hein? Vamos mostrar já o final do jogo. Eles no Tekken Noite já mostraram os personagens todos. O gameplay, as diferenças do gameplay e isso tudo. Metal Gear, acho que ainda só tem o mesmo trailer, mas já se sabe como é que vai ser. North by northeast, 5 knots. We'll catch him, so. Deveria dar uma data de lançamento para o Tekken. Mais nada. Esta aterragem bugou ali um bocadinho. Deixa lá ver. Lá estão eles a jogar tipo de maneira que ninguém joga, que é em slow pace, não é? A mexer pouco no rato. O gajo a jogar olha para todos os lados, meu. Finalmente! Só precisas fazer do Alan Wake e pouco mais, acho eu, de drop. Já tenho todos? Porra, trabalhaste bem, caralho. Pensei que não estava a trabalhar, senão já tinha também. Aí é como caraças. Aí é como caraças, tu não estás a brincar. Aumenta-lhe a dano do... Está a trabalhar bem. Pá, parece que o Field of View está-me a dar um outro fio. Deve ser só do trailer, é só do trailer. Depois deve dar para mudar. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic.
We're only going to win this one together. Sigil up. Parece uma discoteca. Yeah. Demasiadas luzinhas. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic Porra, pá, nunca vi que jogo é este. The center of the island Estou mesmo interessado neste jogo, meu. Quero mesmo jogar isto, pá. jungle with ancient secrets to discover. And of course, 100% legítimo. where you can unleash the power Por acaso sei que está a jogar. of Cybertron. Here we go. Cybertron! Epá, estou mesmo... Ei, incrível. Incrível. Queria tanto, não é? Epá, por acaso eles em trailers são sempre incríveis. Boas, Vincent. Às 22 deve acabar, Pedro. Depois tem mais 2 apresentações até à meia-noite, mas acho que não vai ter assim nenhum... Não, depois esta já... Sim, já calma. É só jogos indie ou assim. Então era isto que estavam a falar dos dinossauros. Eu nem sei quem é a dizer que ia aparecer dinossauros no jogo. Eu pensava que estava a gozar, afinal é só. A Devolver é R23, não é? Parece ser R23 se conseguires, Hidro. Do nada o Optimus Prime. Wilds, Fortnite Wilds, C4S3, CS3 confirmed. Fortnite Wilds launches tomorrow. Oh, amanhã já. Finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep Mesmo, honor for me tem que dar. to present this game. Não What mostrou you're about assim to see nada is a world de... premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Não mostrou assim nada especial, digo já. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Não. What? We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Não sei. Final Fantasy VII. É a continuação de Final Fantasy VII? Não, é Final Fantasy sim. Just look at it all. Agora It's so são green. muito. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The live stream. It is the very essence of É o melhor jogo de drop, é normal. blood coursing through its planetary veins. Ao menos para mim. According to Hojo, they're Isto é que isto é a continuação do Final Fantasy VII, correto? Shadows of the Mad, I believe he called them. Para quem nunca jogou. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Ainda vai haver mais apresentações, mas supostamente esta acho que era a mais
Acho que era mais grandito. Well now, think we woke it up. Ainda vai ter a da Xbox e isso tudo. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest. Eu acho que não, Dedrop. Acho que não. Mas se não eu aviso, né? Se vir algum trailer que na 22 que acho certo. Que o jogo está bonitinho. O soninho ligeiro. Tranquilo, Dedrop. They say she's a monster. That she can peer Malphite. inside you. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. Free you yet. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Que golpe! 2 discos! Caraças, meu. There you 2 have it. That discos. was Parece a Final PlayStation Fantasy 1. VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, and that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Tchau. Abraço, amigo. Abraço. Até para o ano. Final Fantasy VI vai demorar a passar. Mas digam-me uma coisa, este Final Fantasy VII Rebirth, para quem não jogou o original, é a continuação da história da PlayStation 1? Ou melhor, a história da PlayStation 1 ainda? Ou é depois disso? Ou é tipo conclusão do jogo da PlayStation 1? Do original? Pá, eu achei interessante. Pá, não foi nada assim. Não. Tipo, a maioria dos jogos já conhecias e já tinhas visto. Já tinhas visto trailers, etc. Foi fraquinho. Pá, tens o Lies of P, que eu curti bué. Tens o Sonic, que não sabia que existia. Tens aquele Prince of Persia 3D. Yeah. Capá, eu curto por ser Prince of Persia, mas não me pareceu estar assim nada de outro mundo. Tens o Spider-Man, também já tinham mostrado. Pá, e jogos novos assim, jogos mesmo novos, acho que não houve assim grandes anúncios. O que é que eles mostraram assim de novo, que um gajo não conhecesse? Pois, que é Cuphead 2? Cuphead? Acho que é desta empresa, da Double Fine. Agora é a apresentação dos jogos da Double Fine, acho. Agora é da Double Fine. E depois é da... como é que ela se chama? Já ainda disse aí há bocado. Se fosse de bordo ainda melhor. Porque o resto não houve assim nada de da Devolver. Da Devolver. Muito fraquinho. Olha, dá-me só um segundo só. Devolver é sempre incrível. Força. Eu vou fechar o browser e voltar a abrir. Isto a câmera é capaz de parar bem tipo uns segundos. Johnny! Oh meu Deus! Hi everybody,
and welcome to the Day of the Dead Digital Showcase. Thanks Johnny! to part of his Summer Games Fest, and thank you to all of you, the millions of people watching. Eu assumo que isto seja o mesmo link. This thing has really grown since it started 10 years ago here in Olha, agora San Francisco. morreu. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8-Bit to put on a show that really celebrated video games and focused on the fans and the developers and brought them together to meet and celebrate games. It started as a live event here in San Francisco where we had developers showing their games, you could play them and also listen to music, food and drink, and it was really just a festival of amazing creativity and a very inspiring event. And then during the pandemic, it became digital only, and now we're doing both, a live event and a digital showcase, so people from around the world can enjoy. Ok, eu vou só WC no instante. Se eu puder alguma coisa, avisem. Eu tenho mais um ou dois, tranquilo, obrigado. Vai lá. I'm excited. I hope you're excited, and please, without further ado, enjoy Day of the Devs. Pronto, isto agora vai ser só isto, malta. Vamos ser mini-jogos, mas isto mesmo assim é interessante. Cupheadzinho. There'll be effects on that. It's looking good. Pro streamer lixou este porra todo. Mandei a câmera abaixo, mas estamos cá outra vez. I'm pleased to introduce a brand new game from a team that is near and dear to my heart. This is from Greg Lobanoff and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wandersong and Chicory. Here's their new title, Beastie Ball. Outro jogo do Bandy. É interessante. Hi, I'm Greg Nem vi o Lobanoff, Cuphead. and I am também. bouncing off the walls excited to finally tell you what my friends and I have been working on together ever since Chicory came out a couple years ago. Introducing Beastie Ball! Beastie Ball is a turn-based RPG where you coach a team of beasties to play Beastie Ball, which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore this huge open world, recruiting all kinds of beasties to your team. Then you can challenge rival sports teams. Qual é a moda rise your agora way through do Beastie Ball rankings. basquetebol? Parece que está baixa. Eu estava a falar baixo. Beasties are highly social creatures that evolved to play sports. In their natural wild Anda state, só a they're sair constantly animes playing de Beastie Ball to build friendships, voleibol. disputes, or just to have fun. When beasties play together, they actually become E agora friends with jogos de one another. voleibol. And depending on their personalities and their teamwork style, they can form É different vôlei. kinds of Pois. friendships. But whether they become besties or rivals or partners or sweethearts, they'll get some kind of unique combo ability that only that pair of beasties can do, which can turn the tide in a really tough match. Pronto, isto é tipo um Pokémon. So with this game, we really wanted to emphasize the Beasties' agency Só as que living com- creatures. They're doing their own thing, making their own decisions. They'll Então, only join your o que é team que eu perdi até after agora? being convinced by Minha voz está cada vez mais certain baixa. conditions while you're O que é que eu playing. perdi Olha, até consegues-me agora? ouvir The goal bem? isn't to collect Consigo, as many perfeitamente. pieces as you can, but to spend time with Como a ones dizer that que a you minha care voz está about baixa? and be surprised by the ways that they grow and change and the Demónios. bonds that they form with each other. Se calhar tens o som do vídeo muito alto, não? É capaz. Mas que ainda não perdi nada? We wanted to create a really Pá, wide bicho. variety É of um beasties, vôlei de that each Pokémons. have their own ecological Jogo de niche vôlei de and Pokémons. we're playing Beastie Ball. So we're working with Basicamente. a really wonderful bunch of concept artists and spending a lot of time on each design. All the beasties have a range of colors and sizes, and their poses and animations are all hand-drawn, which gives us lots of opportunity to express Parece their personalities and their different ways of interessantíssimo. moving. To help give each BC that personality, we've Sempre been quis- doing unique sempre quis voices. jogar um jogo de vôlei Each de one can Pokémon. express a range of emotions, and we've had a lot of fun performing that. But it's not all just friendships and rainbows. This game is about sports. You come from a tiny Ok, eu town preciso de built limpar around os a olhos. nature Espera aí, be right reserve. back. You're kind of underdogs until one day when the Beastie Ball League shows up and starts tearing down the preserve to build a stadium. Your only way to stop the construction is to rise all the way to the top of the Beastie Ball League. Right from the start of your adventure, you'll be able to see all the ranked teams on your map. You decide where to go, who to challenge. A voz do Sora está boa. Mas a minha and está every time normal, you eu estou beat a a falar ranked normal. coach, the other ranked coaches become stronger. So no matter which way you go, you'll have a tough and exciting rise to the top. We're so excited to finally reveal this. It's a really special project for us. And if Beastie Ball looks cool to you too, then please check us out at beastieballgame.com. We're going to be revealing a crowdfunding campaign very, very soon, and we'd love to have your support. Thanks very much. We can't wait to talk to you more about Beastie Ball. Uau! Que jogo incrível! Adoro! In Hyperlight Breaker, Heart Machine's follow-up title in the Hyperlight universe, you'll assume the role of a É um mercenary jogo de with some vôlei. serious skills.
You'll be entering the Overgrowth, an amazing A moça open roubou world o with top da everything Lara from Croft, mano. lush rolling hills to deep labyrinths. They'll be comprised of both handcrafted and procedural elements, just how I like my levels. Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, sure to satisfy even the most curious explorer. You'll face off against enigmatic enemies, armed with an arsenal of weapons that you've crafted with the spoils of your previous battles. And for those die-hard fans that have been eagerly awaiting its release, we have some never-before-seen sneak peeks. This is Hyper Light Breaker. Hello, I'm Alex, creative director at Heart Machine, and we're making Hyper Light Breaker. Zelda com prancha? Não. Hyper Light Breaker is a huge, stylish, bloody game. As is our MO, it's a game that's vivid but bleak, with a crumbling world that can be brutal and beautiful all at once. It's a major landmark for us. Tens uma prancha e tudo, talvez. Open world game where you never return to the same world twice. É You can say it's a mix of incredible open world games Que é procedural generated. distilled into the format Faz lembrar o you can play alone or with No Man's friends Sky. Diz que cada vez que entras num planeta ou numa terra, where you'll discover and decipher the mystery of this nunca mais world repetes. and lost land from long ago. É tipo, cada mundo é diferente. Every world will be different, loaded with dangerous creatures, razor A música sharp, hipnotiza. vast open Mas wilderness, será diferente a que nível? Os monstros serão os mesmos? É tipo, será deve só ser o layout? Não sei. Deve ser autogerado, é tipo do género. Gera automaticamente, é quase como o Minecraft. Vais tipo, andas e o mundo vai sendo criado. Provavelmente é uma cena assim. challenging sub-bosses scattered throughout runs. Mais tarde, vale tranquilo, Pick pessoal, up new tranquilo. gear, Bom jantar. make new builds, Tanto jantar. unlock new characters, upgrade your equipment as you bring back more and more materials from runs. We've learned so much from our previous games, building up amazing tech and a deep well of knowledge and experience as a team. Breaker's the culmination of all that incredible work, and we're excited to have you experience it for yourself. Ah, não sei, não me... Epá, é andar a porrada e pronto. Sim, é capaz de ser engraçado, pá. Mas não vejo assim como um jogo que vai perder muito tempo. And now, in true Day of the Devs fashion, we're traveling halfway around the globe to Transylvania to bring you a game that is not what you expect. From developers Stone Skip and publisher Parece engraçado, mas não. I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, it's chill and vibey. Olha, eu gostava de jogar aquele jogo que vimos agora se fosse mobile. Simpler times. Qual? O que passou agora? Mobile, digamos. Tipo, do género Switch, estás a ver? Sim. Hi there, welcome. I'm Lara. And I'm Dragos of Stone Skip Studio. We are a small team from Transylvania, and our mission is to create meaningful interactive experiences. Our first game, Simpler Times, sheds light to the beauty of the ordinary. Vou ser honesto, quero experimentar a demo do Lies of P, mas agora só à meia-noite. Simpler Times follows Taina Epá, on eu a nem heartwarming isso posso. journey through her memories as she prepares to leave her childhood home. Man, it's getting pretty full. It's starting to feel like I'm never gonna come back. We want you to slow down and savor the present moment by immersing you in Taina's world. Não faças isso, não faças o que, homem? My favorite. Ser honesto, quero experimentar a demo do Dating Sorrow. You will journey alongside her as she delves Já into tens the disponível, past and Pombino. uncovers her authentic self. Eu também não posso ir à demo. Tenho que ir fazer trabalhos da faculdade. Pois, imagino. Já estás a fazer um esforço do caraças, não é? Activities like picking dried leaves from a plant to more complex ones like building a birdhouse. You'll interact with objects that hold sentimental value for Taina. I really wish I could save Eu ainda não you. entendi muito bem o que é isto, I'm mas... gonna miss our duets Isto together. parece-me um... coisa, como é que se chama aquele jogo do... We live in it too. Da gaja que tem poderes e que volta Life is atrás do Strange. tempo. Life is Yeah. Strange.
and enjoy Mas something não me para. Tipo, sim, a arte estou a perceber o que está a dizer, mas gameplay. Simpler Times stems from stories we believe need to be told and heard. Inspired by this very place we're now sitting in, the game is a reflection of the physical spaces we spend time in and the memories we hold dear. I've spent so much time here looking out the window. It's hard to believe that I won't see this view for a while. Parece uma We despedida want to super build a sense dramática of de casa. awareness and appreciation for the world around us, É tipo, encouraging you to reflect on your own memories and meu Deus, não acredito que nunca mais vou. Simpler Times is coming soon on PC and Nunca mais vou first voltar class aqui. mods. So make sure to wishlist on Steam and Já follow não us tenho on idade social para isto, media. pá. Thanks for taking the time to listen. We hope you'll enjoy playing Simpler Times as much Quando as o we IPs enjoy fazem doing. jogos. Bye. It's like childhood is the beach and growing up is the sea. Can I still take all these seashells with me? Can I lock them in a chest with my memories? I don't know, meu. Deve ser uma experiência engraçada, exato, é isso. Deve ser uma experiência diferente, I guess. Eu ainda não entendi bem em que é que consiste esta experiência, mas. Isto dá-me a entender que é um jogo daqueles que fazem uma live e está o assunto arrumado. Uma deve não deixar o Sora morrer os jogos. Já tens demos, já tens o jogo completo também, ó Miguel. The photos that you take become 3D worlds to explore. This is Viewfinder. Viewfinder. E Viewfinder, eu já vi, eu sei que joguei este. Isto é aquele jogo que acho que tu pegas numa imagem e crias um universo 3D à tua frente, se não estou em erro, não é? Pegas numa fotografia Sim, não sei e crias quê, o mundo à tua frente. e ele gera o resto da imagem. projeta, What is this place? It is a game that, gives players a lot of freedom. Exatamente. What's an old photograph doing here? O que é que está a fotografia aqui a fazer? E ela, pumba! Isto é só lindo. Isto é bué estranho, meu. Isto é muito estranho. Isto é brutal. Isto parece fun. Parece. Nem que seja para comer o caco. Meio Portal Sensation, estás a ver? Aquela sensação de estar a jogar o Portal. Estás tipo, olha, o que é que se eu fizer isto? Tem que dar uma fotografia. And I think everybody is just going to have a different experience of how they play Viewfinder, and that's just a really nice thing to it. À direita? Pois é. Elegant solution. It's a cat. That doesn't Isto é look muito right. estranho, meu. You can rotate reality too. If I was to compare Viewfinder to other games, I'd say it's like the gameplay of Portal combined with the visual illusions of Superliminal or Antechamber. People have also compared Witness and Manifold Garden and various other first-person puzzle games. Pá, adoro. Eu acho que a jogar isto eu ia fazer muita asneira, meu. Sandboxy and playful and open-ended. Ai. The whole concept of when we started Eu vou bugar o jogo. E depois estás a ver a asneira que dá para fazer. Destroy a lot of things, and that's just a very important lesson in creation. Viewfinder is created by different people, and we have people from all over the world who have such existe um jogo que também brinca assim com as perspectivas. É o Superliminal, não é? Acho que é. Ele agarra numa peça deste tamanho, depois ele estica e a peça é gigante. Acho que é o Superliminal, se não estou em erro, não. É capaz. Que o gatinho. Nunca teve a levar para casa. I'm sure you noticed by now, but using film was always Mirren's idea. One of her many passions. Leon was always fond of games. It's just very Atrasada, mas cheguei tantas noites, seu sorry Johnny. Como é que estás? So that the rest of the world could also, Tu bem disseste, ia chegar atrasada, pá. Como é que estamos? This must be the next stage. Let's go.
We received a record number of submissions for this Summer Game Fest edition of Day of the Devs, but this next game didn't actually come through that process. We have eyes everywhere, and the curation team is always looking for games. This next one actually came from Twitter because the creator was posting all these amazing GIFs, and we reached out via DM and asked if we could feature the game. So here it is, this beautiful, gorgeous, hand-drawn ghost story called Haunty. Hello everyone, my name is Leo Dasso, and I'm with Moonloop. Together we're making a game called Haunty. 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 The main mechanic in Haunty is that as a ghost, you can haunt things and get access to their abilities. Okay. There's a big variety of things that you can haunt in this game. I think you'll have a lot of fun sort of exploring around and seeing what different things you can haunt and the abilities that they give you. É super estranha a arte, meu. Core mechanics resemble very much a twin-stick shooter. Interessante, However, faz-me unlike lembrar twin-stick shooters, it focuses less on the high-intensity moments and more on finding E não vai lembrar nada, meu. Faz-me lembrar aqueles desenhos feitos em café. Feitos Haunting em... follows the story of a ghost in the afterlife, and beyond that it really feitos com expands aquelas cenas de into café. a lot of ghosts in the afterlife and sort of the stories that they have. E agora o que gostei mais do jogo é a banda sonora, meu. The progression and story of Haunty both center around collecting these stars, and the stars have this special ability that they give ghosts access to pieces of their past life that they've left behind. The environments and characters are all carefully crafted with a 2D hand-drawn style, so there's a lot of painstaking frame-by-frame animation work in there. And we have a fantastic soundtrack. A soundtrack parece excelente. And so it all sort of comes together to give you this sort of tour through the afterlife, chilled out experience. If this is something you're interested in, be sure to wishlist it. It helps us out a lot. Interessante. Our next game is a bit of a blast from the past. It arrived on the scene around 12 years ago, quickly became the talk of the town, and won a handful of awards, including the Seamus McNally Grand Prize at GDC's Independent Games Festival. But then, shortly afterwards, both the game and its creator vanished. That game was Cart Life, a slice-of-life simulation game that put you in the shoes of various street vendors and tasked you with setting up a successful business selling bagels or newspapers. As the story unfolds, you'd soon find yourself making tough choices and trying to balance keeping your business afloat with the needs of your character and their families. It was a truly unique, powerful, and special game, and it's super sad that it's been unplayable now for the better part of a decade. But it gives me great pleasure to tell you that, lovingly restored and better than ever, Cart Life is back. Como é que é, Kika? Estamos cá ou não estamos? Jogo é este? Hi, I'm Nick Herman. I'm with Ad Hoc Não Studio, passa a mínima que é and we're isto. here to show you Cart Life. Cart Life? Cart Life is a retail simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won Isto a não bunch me of parece, awards não me at parece the Independent de Games perto o Festival. meu... For a variety of reasons, he meu ended up pulling off the estilo. game, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work. Now we're partnering with him to help bring it back. Tu chegaste daquele jogo de... Qual? Aquele jogo que era tipo de fronteiras. Tu tinhas que ser o gajo da fronteira. Aquele do Police Contrabanda ou caraças?
Qualquer coisa assim já. Cheguei a ver streams, mas não cheguei a jogar. Tinhas que revistar os carros e caraças, não é? Tinhas que... Não, era tipo... Não sei se tinhas que revistar os carros, mas tinhas tipo que ver se era algum dos criminosos do dia. Tipo, a tentar passar a fronteira. Então não e tu sei. estavas tipo a ver os passaportes das pessoas e a aprovar os passaportes. Não sei se é esse, mas acho que era. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it happen. He's hoping that selling his homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Olha aí as nudes, pá. In cart life, your resources are limited. As nudes eu gasto todo descascado. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of their stories. Contrataram bons voice actors. Senhora. Voice acting está espetacular. Está incrível, meu. E eles devem ter gasto um balúrdio. The world of cart life is alive and filled with characters who are potential customers that you'll get to know as you try to build your business. There's no right or wrong way to play this game. What players choose to do with the time mas não faz mal, o importante agora é ver o resto do evento. Everyone's experience will be different based on the choices they make, what they prioritize, and even the order in which they choose to play the characters. This release is going to have a bunch of new story content, new art, updated controls and mechanics, and já não sabia se estava really look forward to sharing it all with you on PC and console later this year. Tá bem. The skateboard renaissance has been going on for the last couple years in games, and as we get deeper into the grind revival, things are getting a little more avant-garde and daring. This next one gives you all that Tony Hawk mechanical goodness that you crave, but with a heavy helping of demons and brimstone. Eu ontem, foi ontem, ontem que vi um jogo que parecia Tony Hawk. Foi ontem. Hello, my name is Jordi van den Bussen, also known as Kwobbelkop. I'm the CEO and founder of Phantom Coast. And today, we'll be talking about health. Jogo de skate, Liliana. Guri russo, 148. Ok, não era este, mas... First try. Here we go. Não é nada de especial, mas... Parece mesmo Tony Hawk, para ser honesto. Parece versão de demónios. Parece coisa, como é que se chama? Subway Surf. Hellskate takes place in demasiado edgy para mim, pá. Play as Anton Falcon, a skater through and through. All Anton wants to do is skate at Wertheim's fabled beach. Even if that means he has to go through gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love. Tá interessante o jogo, tá The interessante. skateboard mechanics are very similar to the arcade-like games such as Tony Hawk Pro Skater. I mean, our lead game designer Steve ter gameplay semelhante ao Tony Hawk é fixe. It started a long time ago, the idea, in the far-off, far-flung land of 2002. I worked on a game called Tony Hawk Underground. And at the time Underground. we were thinking, man, this really looks a lot like an RPG or an action RPG. You have all these stats and you're upgrading and all this kind of stuff. It's super cool, super neat, right? But of course, we're bound to Tony Hawk. We're bound to the real pro skaters. It always seemed to me that skate graphics create such an interesting world, but it's not a coherent world that you can visit. So that was one of the motivations behind Hellskate. Hellskate is a skateboarding roguelike game. Roguelike. Old school skateboarding with the tricks. Um jogo de skate roguelike agora convenceu-me. With roguelite structure. Como é que é, Slambri? Como é que estamos? Just like with other games in the roguelike genre, death is a central mechanic in the game. Estamos ainda aqui a apreciar as últimas cenas. When you die in a run, Eu thankfully, estou curioso para a apresentação da da guerrilha. Acho que é a guerrilha, não é? Que vem a seguir. Às 23. Porque eles fazem sempre cenas tipo fora da caixa. Fazem sempre apresentação. Tipo, nem é os jogos, é a apresentação deles mesmo. Que timing, então. While you have your light and heavy attacks, the core of the gameplay revolves around your skateboarding tricks.
The game should be quite easy for people to pick up and play. It has a combat system which is meant to be very friendly, very forgiving and rewarding, especially at the beginning. And then gradually it teaches you and ramps up the skill of skateboarding where you need it, when you need it. Why did you stop me from skating? Look at yourself. Your wing, your arm. What do you think happens when that gets to your head? Assim que cheguei, o Johnny disse como é que é, Tiago. Foi para ti também, foi para ti. Foi Johnny? Foi. É outro Tiago. Não, eram dois, eram logo dois, cumprimentaste os dois logo. Sim, é o Tiago. É isso mesmo. Todos os Tiagos. A todos os Tiagos, uma santa noite. Uma santa noite a todos os Tiagos. Eu também sou Tiago, agora que eu me estou a lembrar. Eu também. Não sou. Eu sou João Tiago. Ah, não, eu não sei. És mesmo? Sou João Tiago, sou. Sou João Tiago. Bem, Tiago. Bem. Em vez de ter a tag everyone no Discord, acho que vou mudar arroba Tiago para quando quer falar de toda a Arroba gente. Tiago a todos. Estão lá os gajos todos. Who is, how is, what does it mean to be Henry Halfhead? Welcome! May I introduce you to Henry? Henry's not just anyone. If they're anything, they're, well, everything. Henry can Uma maçã, transform into everything. a.k.a. Pinóquio. Yes, everything. And that's how they manage their daily life. Isto lembra-me de Super Mario Odyssey, mas sem o Mario. And it will keep ringing until Henry gets up and calms sem o Mario e sem o Odyssey. Que jogos bons tivemos? É uma pergunta, Slumbery. Pois, realmente não estou a ver. Quer dizer, é uma pergunta ou uma afirmação? At least half awake. Os bons, se calhar, já sabias. Não houve assim grande novidade. Staying in bed is tempting, but only leads to regret later. Henry knows that if you want to change the world, you have to start off by making your own bed. É que isto me parece um tipo de jogo que eu jogaria. Meu, aquela almofada com o nariz para cima estava a fazer muita impressão, meu. Para que é que serve uma almofada com o nariz para cima? Parece um jogo da Wii, parece. Mas em termos de jogos, se quiseres depois ver, Slumbery, eu já coloquei. Já coloquei shorts de praticamente todos, por isso consegues ver o que é que já foi apresentado. Mas a maioria já era conhecido. Era Alan Wake, Spider-Man. Teve um Sonic 2D em 3D que parece estar olha, só bom. Alguém deixou cair o sabonete. Sabonete apontado para cima. Imagina, escorregas no banho, estás a ver? Escorregas no banho e cais em cima do sabonete. Cais em cima do sabonete. É um jogo diferente, não é? That got all the dirt. They should now dry themselves. É um jogo diferente. All clean and dry, Henry is now ready for a proper breakfast. Breakfast with a warm beverage is important, and so is keeping up with the news. Mas tem aquele jogo da torrada. Sim. Tu tinhas cada torrada lá para outro. Da torradeira? Não, da torrada mesmo, sim. Da Bread Simulator. Era Bread Simulator, não era? É, acho que sim. Se eles mesmos fizeram um IM Fish. Misturado com... sei lá já. The candy of nature. Delicious. Well fed and well informed, Henry has to get ready and pack for work. Isto é a vida de alguém que... de alguém que se mistura com bicho. Com objetos. Olha, querias ser Bread Simulator, olha. If Henry takes their lunchbox and leaves now, they can catch the 8 o'clock bus. Gostaste do jogo? Ai, ainda por cima multiplayer. Play Henry's é not so ordinary everyday life in co-op mode. Oi? É só split display. Isto é muito estranho, meu. Isto é muito estranho. Pá, é engraçado, mas também... Mas é estranho. Mas é estranho como a caraças. Mas é estranho. Olha, é tão estranho como aquele jogo que era das tomadas. Qual das de encaixar tomadas? Que encaixava tomadas.
as part of Double Jogo de Fine encaixar sets. tomadas. Em outras Rhythm action tomadas. platformer 140 and co-op arcade shooter. Era bem estranho. mas- Anunciaram sim, Slumber. Sai este ano, supostamente. Eles acho que nos deram um dia, se não estou em erro. Acho que é setembro. His new game sees him teaming back up with Jakob Schmidt, Acho eu. composer of Tão 140, baixo. and applying his trademark puzzle skills to a beautiful, mind-bending adventure game. This is Cocoon. Cocoon. Hello, I'm Jakob, co-founder and audio director of Ele disse que era Geometric Thiago. Interactive in Cocoon. Não, Jacob. I would like to show you tentou what dizer our Jacob, mas não amazing sou. team has been working on for the last couple of years. Ele não sabe dizer o nome Our dele. game, Cocoon. Cocoon. Olha, lead gameplay designer é Inside e Limbo. Só sai em 2025. Vamos ter fé, Slumber, vamos ter fé. Vamos ter fé que é este ano, pá. Eu tenho medo é de como é que ele vai sair, meu. Com o tempo que eles deixaram-nos em espera. What the f... Tá bem. Nunca quiseste sair de um casulo, Johnny? Cocoon is an adventure Cocoon? game with multiple worlds. Pá, não sou especialista na Each área. of these worlds Nunca viste, não é? contained within an orb. Não. Não sabes, nunca viste. Let me demonstrate by jumping out of the world which we are currently exploring. Just like that, we are now in a world outside. Já nem sei o que é que está a passar aqui atrás. Publicidade, páginas insulares. Let's jump Mas out bem. one more time. We are now in a world even further outside. Ainda não acabou. And can explore this world using the orange orb Eu that fiz we picked up. Orbs can be placed on switches to power devices and solve puzzles. Então esse jantar pulsarem. And you can even throw them into pipes. Estamos a ver um jogo chamado Cocoon. Ou Cocoon. You can use the hierarchy of worlds within worlds to solve interesting puzzles. For example, to safely avoid this moving barrier, you simply jump out of the Hey, world, what? let it pass by, and jump back in. Gostei da transição, não sei se será assim no jogo, mas... Foi o que ele explicou. Now, Cocoon is not only about Cocoon. exploration and Eu gosto quando ele diz Cocoon. Within each world, Vais you poder, have to tipo, face a saltar mighty de mundo guardian. só para poderes passar uma Here is a first glimpse of one of these encounters. barreira que podias te agachar, mas pá. Não estragues a lógica do jogo. Ai, um boss. Como é que acaba ali? Como é que estamos? Tantas noites, my friend. Chocavali. Como é que está o Chocavali? Sou cavalho. Chocavalaio. Estragar o nome do homem. Estamos cá, pá. No outro dia vi-te a beber um gin, fiquei com uma vontade de beber gin, mas não tenho água tónica em casa. As fotos do cavalo são sempre incríveis. Uma desilusão, pá. Fiquei assim mesmo com aquele saborzinho a gin na boca e não pude. Pá, not gonna lie, o jogo parece interessante. We hope you look forward to exploring the mysterious world Parece of interessante. Cocoon, releasing later this year on Steam, Xbox, PlayStation. Provavelmente a and foto Nintendo desta Switch. noite, que é beber gin. Eu agora ter aqui um gin também não era mau, não. Ainda não cheguei a esse nível.
Pá, tinhas de estar com uma camisinha de bater assim palmas, deste género, de bater palmas, estava a ver, aparecia aqui o de drop. Yeah, tipo, Era o de drop. Entregar-me faz um favor, gin. traga-me um gin, por And favor, now, I'm obrigado. pleased to bring you a title from French-Canadian E vem developer cá, casa. Impossible. In this Alguém que escreva aí no chat em caps lock de drop traz um gin ao zorro. Pode ser que ele apareça aí atrás da porta. And a whole city to explore. This game is more than appropriate for Day of the Devs Summer Game Fest edition because its title, Été, in French, translates to the word summer. Hi, my name is Laszlo, and I'm the creative director at Impossible. We are a small Montreal-based indie studio working on our first title, Été. Está a ver aqueles quadros com números e tu vais pintando? Sim, já. É isso. É assim, é assim. O que é que acharam do evento? Opa, tem bons jogos, mas já tinham sido todos anunciados, não é? É mais isso. Mas em comparação a muitos anos, está fraquinho. A questão é que eles agora dividem isto pela PlayStation, uma apresentação PlayStation que já houve. Tens a apresentação do Summer's Game Fest. Tens depois as apresentações da Xbox. Tens a apresentação da Ubisoft, tens separado. Tens a apresentação da EA. Então, tipo, não é como na E3 com um gajo em 1 hora, 2 horas vê os novos IPs AAAs e fica tipo parvo. É uma pena, meu. Eu curtia bué E3. Agora a malta anuncia os jogos tipo espalhados por aí. Está com menos hype assim. Merda de jogo. Está com menos hype. Mas que é isto? Qual é o objetivo? Não está tão fantástico, não é? Por exemplo, eu acho o evento dos Game Awards mais fantástico do que propriamente esta Summer Game Fest. That's where your creativity comes into play. At your easel, you can create gorgeous watercolor artworks using anything you've Os Game Awards estão a ficar cada vez mais incríveis. Stats on your canvas can be freely moved, resized, rotated in 3D, and even recolored. The canvas is pretty much your sandbox. Mas gostava que a E3 ganhasse novamente um bocadinho um lugar de destaque. Era giro quando se juntava o pessoal todo e as empresas todas tipo, a apresentar jogos, mas agora é um bocado cada um por si, é um bocado estranho. Ai, até dá para expor. Apart from living your best life as the friendly neighborhood painter, you'll also get to meet other like-minded artists, like Marianne, an ambitious photographer, and Theo. Pois é esse o problema, meu. Agora tens muitas formas de apresentar, tu não tens que ter uma feira própria para isto. Maybe they'll let you in on their best kept secret, an abandoned building that could become your very own painting studio. Perdeu o apelo. But you'll have to dive into that story for yourself. It is coming out in 2024, and we hope you'll enjoy your adventures as a traveling painter in this lovingly crafted, whimsical summer world. Pá, muito giro, mas... Esta empresa é vários jogos dinâmicos e diferentes, mas fica muito por aí, muito fora do comum. Foi a Sony de sair das feiras? Foi, mas não foi só a Sony, acho. Acho que a própria E3 teve culpa. Porque é assim, a feira que não soube cativar, não é? E a partir do momento que ela saiu e não teve tipo perdas, não é? É dinheiro que poupa não ir a E3. If you're a fan of indie games, you may have seen também não the era Indie Mega barata. booth at shows like PAX West and PAX East over the last decade, bringing together a curated selection of the best up-and-coming indie titles. Games like Crypt of the Necrodancer, Tunic, Disco Elysium, Spiritfarer, Celeste, Mini Metro, Astroneer, The Stanley Parable, and Papers, Please Stanley Parable é tão have all bom, been meu. part of the Indie Mega Booth community. If you're a dev, you'll likely know us from our industry work, such as our GDC showcases, our presence at Bit Summit, our global outreach and events. Se o lançamento de bons jogos há 5 anos era mais vagarosa do que atualmente. Não concordo, Just think of Cavalli. us as like a stepping stone into the games industry. Antigamente We're both saíam who love indie bons games, we connect with jogos each other,
uma quantidade de bons jogos por ano e gigante. Indie Mega Booth has Também been in estava se calhar hibernation during the associada pandemic, but we are so excited to announce that we're finally waking up from our big long slumber, and we're ready to move forward with IMB 2.0. Não quer dizer uma escravidão, mas a cena de mercado forçado de trabalhadores. A cena dos lançamentos agora irem saindo, sim, isso concordo. Agora hoje em dia tipo, metes o teu jogo online e está feito. Não precisas de uma feira, não precisas. Não precisas anunciar algo. Tens que ter uma montra, não é? Mas não precisas ter uma feira ou uma coisa assim. Se o jogo for bom o suficiente, com um bocadinho de marketing, o jogo vai vender. São tempos diferentes também. O marketing de antigamente não é o marketing de agora, não. O marketing de antigamente era mostrar um CGI e chegava para um gajo querer jogar aquilo. Não tinhas estrelas de gameplay, não tinhas nada? My name is Harry Nesbitt, and I'm the founder and creative director of Land and Sea. We're a small team from the UK, best known as the developers of the Alto's Adventure series. Now, over the last few years, we've been busy growing the team and laying the groundwork for our most ambitious project yet. It's an entirely new IP that aims to build on the themes that we care about most as a studio. And we're super excited to be able to share this exclusive first teaser with you today. Isso é mobile? So please, take a look, and I'll be back at the end to tell you more. Agora há boas opções para experimentar jogos, por isso é que é quase irrelevante estas apresentações. Depois tens sites como Game Jolt e não sei o quê. Sim. Estes projetos são engraçados. Esta empresa, principalmente, é muito focada em indies tipo, com gameplays de inovação e isso tudo. A que vai dar a seguir às 23 é que eu estou muito curioso, porque eles, não é pelos jogos também costumam ser porreirinhos, mas a apresentação deles em todo este tipo de eventos é sempre incrível, meu. Que é tipo, eles fazem ali uma produção incrível. Game Round. Fazem uma produção incrível. Pronto, isto é um jogo de Jesus. É levar as ovelhas. O pastor a levar as ovelhas, exatamente. Ui, elas aparecem. Oh meu Deus, isto é magia negra. Jogos de borda e deixas o feedback no fim do jogo. Mas isso é interessante também. Mas olha que eu também acho que na apresentação da Xbox ainda vão ser anunciadas boas coisas. Tipo novo Forza, novo Fable. Estou confiante na da Xbox, meu. Xbox tem muito para mostrar, meu. A Xbox tem mostrado uma carregada de coisas nos últimos tempos. Não, mas tem muito. Eles têm cenas novas para mostrar. Starfield também, sim. Podem ter a melhor apresentação de todas, na minha opinião. Summerhill brings together gentle problem solving, fluid herding-based gameplay, and striking pastoral landscapes to tell a timeless coming-of-age folktale. As a team, we've been massively inspired by the rich history and cultural impact of sheep herding across the world. Não mostram nada. Eu acho que a Xbox tem se implementado na indústria como quase concorrente ao nível da PlayStation. Isto cá, estou a dizer cá em Portugal. Na Xbox e na 360 e assim ainda não tinha a capacidade de competir com a PlayStation cá, mas agora neste momento é ela por ela, meu. É ela por ela, não. Eu acho que... E o serviço Game Pass deles está incrível. O serviço deles é muito melhor do que a PlayStation. Se é mais conhecido, provavelmente não. Mas está incrível. Mas eles têm bons IPs, atenção. Arrumam a PlayStation a um canto. Eles têm bons IPs, olha, o Fable é incrível, só que eles não lançam tantos IPs como a PlayStation, isso não. Sim. Nesse aspecto estão mais atrás. Porra, mas só o Game Pass dá uma sova. I'm sorry, Greg. I know I shouldn't be interrupting Day of the Devs. But it's urgent. A virus has turned most of us into
into... I don't know how much longer we can hold out. It won't be easy, and the road will be long. Mas também tens que ver uma coisa, Cabali. O facto de eles não quererem ter IPs exclusivos, não podes levar isso como um ponto negativo, estás a ver? Mas não é necessariamente negativo. Não, porque a PlayStation faz questão de ter IPs exclusivos. E é a cena de vender PlayStations, mas... Yeah. O Xbox nunca foi muito por essa perspectiva. Por esses caminhos. Como sempre tiveram, pelo menos para já, têm estado sempre associados ao à PC Microsoft. e cada vez partilham mais Xbox com PC, etc. E os crossplays são cada vez mais comuns. Está-me aqui o Shinigami a dizer: a Xbox não quer exclusividade, quer variedade. Faz sentido. Sim, mas ao cavalo, eles também não vão comprar o estúdio e fazer logo o jogo, não é? We have so many minigames that can help you unlock unique skills and spells in battle. So yeah, you can fight monsters, explore dungeons. Nunca os vão fazer? Para já vai ter o Starfield, não é? Elder Scrolls é uma questão de tempo. Train, scavenge, date. Did I say date twice? Anyway, you have to Call of Duty vão sair todos os anos. If you want to save the world. The clock is ticking. Okay, cool. Bye. Esta apresentação foi bem estranha. Yeah. Wishlist now. Parece engraçadinho, mas eu acho que eu pedi acesso a este aqui. Nostalgia-fueled gadget-building sim that demystifies electronics engineering and allows you to share your creations with the community. Hello everyone, I'm Marco Bancale from Evil Licorice, and I'm one of the designers of Retro Gadgets. Engraçado. Although it takes me forever to build something like this, I love the feeling of seeing something happening on a screen like this one when I rotate the knob or I press the buttons. And this is where the idea for Retro Gadgets comes from, is to being able to build só questão de monopolizar a coisa. with little effort. Sim, mas isso a PlayStation também faz isso, só que um bocadinho no nível menor, mas também tentam monopolizar os jogos que eles têm. Se eles não tentassem fazer é que era estranho, quer dizer. Agora, eles querem ver o dinheiro a entrar. Agora, pá, a PlayStation tem necessidade de vender exclusivos, não é? Porque eles querem é ver o dinheiro a entrar com o menos esforço possível. Isso não é, mas eu acho que são modelos de negócio diferentes. Uma pessoa não pode. Mas a Xbox acho que tem estado muito bem, não? Sim, eu acho que sim. E eu acho que se eles mostrarem o novo Forza, mostrarem o novo Fable, mais um ou outro jogo, pá. Mais Forza ainda, porra. Vai sair o Forza Motorsport, o concorrente para o Motorsport, já. Fable eu quero muito ver, mas ainda quero voltar a rejogar o primeiro. Measure soil samples and hunt for traces of water. Our next game poses a very important question. Curiosity can tell us the weather on a planet millions of miles away. PlayStation teve exclusivos em termos de produção, first party e approaches dos próprios estúdios à PlayStation. Está cada vez mais o 3 não está assim nada de especial, Celebre. Joga o primeiro. O 1 é o melhor. Joga o Anniversary, acho que é o Anniversary, que é a versão remake ou remaster do primeiro. É o melhor. O Fable 3 não. O 2 e o 3 não foram assim tão bons. O primeiro é o excelente. Based in Melbourne, Australia, and we're making this game, Mars First Logistics. In Mars First Logistics,
you'll be helping to establish a colony on the surface of Mars. Mas que jogos principalmente awkwardly shaped objects dos estúdios que eles adquiriram é que queres ver? Elder Scrolls? Fallout? Porque eu acho que eles têm lançado jogos, meu. A cena é que eles não são exclusivos. Como eles não são exclusivos, tu não te dá a ideia que eles não estão a fazer nada com os IPs, I guess. É. Porque a Elder Scrolls já precisava de mas opa. Elder Scrolls já precisava. Mas Elder Scrolls, antes de ser adquirido, não é? É Bethesda, não é? É Bethesda da Elder Scrolls. Antes de ser adquirida pela Xbox. Acho que a Bethesda é da Xbox, não é? Agora estou confuso. A Activision vai ser. É, não é? Ok. Pois a Sony não queria que fosse. Pronto, tens os... a Bethesda tem que tem Dooms, mas Dooms saiu há pouco. Fallout, tens o Fallout Free to Play. Agora, não sei se é Free to Play. O 86. Eventualmente há de sair o novo. Mas eles agora vão lançar o Starfield. Será isto multiplayer? Eles agora vão lançar o Starfield. Por exemplo. Isto é grande absurdado o jogo. Tô. One of the main challenges in the game is figuring out isto é o jogo para a malta de engenharia. And deliver it safely to its destination. O jogo é excelente. Tem grande ideia. Eu não sei, se isto for multiplayer, isto dá para fazer grandes cenas. Faz lembrar aquele jogo de construção que existia aí há uns tempos. Agora eu só espero que não lancem jogos como o Redfall, pá. Redfall foi um fiasco do caraças. A trabalhar no SpaceX, basicamente é isso. Eu a dizer, dá para fazer grandes coisas e estes gajos fazem-me uma piscina com um robô. And finally, I'm really excited to announce that Mars First Logistics will be launching into Steam Early Access on the 22nd of June. That's just 2 weeks away, and we're really looking forward to seeing what everyone builds in the game. Thank you. Tá bem. You'd think the aftermath of a worldwide flood would be pretty bleak, right? Well, UK and Denmark-based studio Die Gute Fabrik has a different take. From the studio that brought you Mutazione and Sports Friends comes the all-new adventure set in the sprawling post-flood world of Salt Sea. The adventure unfolds differently with every decision, so there's always something new to see in your next playthrough. Sim, a PlayStation também está com uns remakes com uns exclusivos um bocadinho fracos. Na minha opinião, já os teve melhores. Olha, Last of Us também acho que não estão a aproveitar como deve ser. Desde a PlayStation 4, também que é. Lançaram o remake do Part 1, que é um bom jogo, mas é um remake. Vão lançar uma versão multiplayer. We're super stoked to show you the world premiere of Salt Sea Chronicles today. It's a flooded world, story-driven adventure game where you play as a ship's whole crew. Parece-me a mim que está já a entrar no campo do... Ah, tá bem. É mais um jogo. At the beginning of the game, you're going to discover that Maya, your captain, já tem qualidade, mas epá, não é remakes. Mas isso é em todas as empresas, os remakes. Os próximos 5 anos. Havia de ser uma legislação, no more remakes. Como estamos? Para já está tranquilo, Deodrop. Vamos ver às 23. Eu pedi, foi um gin ao Deodrop. Se me quiser trazer um gin. A malta dos remakes, já no cinema está igual.
One of my favorite locations is Só malta a Moscatos, and refazer on os that island, filmes, the people ok. there live symbiotically with this community of cats. Um gin de drop. Eu disse daqui a pouco ia desaparecer atrás daquela porta com gin para me dar. Card game designed especially for the world of Saltsea. It's a really good way to sort of take a break from the story. It's called Spoils, and you can play it all over the archipelago, and you might discover how each community has slightly different house rules. Another thing to be proud of is our exploration system. So we're sort of done away with the walk of shame in adventure games. So if you miss a clue, instead of sort of slowly traipsing to the other end of the island, you're just going to tap the shoulder button on your controller or select a screen span arrow to move almost instantaneously across a space. It allows us to lay the story down away from a linear path much more organically. Saltsea Chronicles doesn't tell a story about a hero. It's a story about a community and how you navigate the world together. Isto é jogo and each comunista, community that you basicamente. meet in turn is going to be rich and amusing and strange, maybe, and Não é sobre um have herói. things going on. É sobre uma There's also a comunidade strong que sense of se genre-based ajuda. storytelling too. Muito. So while you might be new to the world of Saltsea, you'll know that you're in a Scooby-Doo chapter or a Romeo and Juliet chapter or a detective one. There are plenty of laughs, but tough choices and meaningful moments too. Our writer's room of award-winning storytellers have done an incredible job. We're so delighted to share Saltsea Chronicles with you all today, and I can't wait for you to explore the rich world, get to know the wonderful characters, and to hear what paths you chart when you play. All right, this next game, Sorry. Tim keeps texting. Mas atenção que tem uns bons exclusivos na Xbox, cavalo. Atenção. Só que se calhar também podes nos dizer que se calhar não são tão bons, mas têm grande player base. Olha, tens o Sea of Thieves, tens os Forzas, tens os Halos, tens o Wi-Fi Rush, que só saiu para Xbox e PC. Conta como é exclusivo, não é? Não saiu para PS4, PS5. Tens os Oris saíram para PlayStation, acho que não. Os Oris também são um grande IP. Tiveste o Grounded, olha, o Grounded também não acho que não saiu para PlayStation, saiu para Xbox. E há o Grounded, também tem uma comunidade acho que ainda ativa e o caraças. São claro que são jogos diferentes, mas são bons jogos. Mas por mais exclusivos que a PlayStation tenha, eu que sou um gajo que sempre joguei na PlayStation, eu joguei até a 3. Não conseguem bater o serviço do Game Pass. E isso arruma logo a conversa. Eu acho que a PlayStation ganhava se lançasse um serviço capaz de combater com a Xbox. Pois, mas eles não vão lançar, porque eles estão mais preocupados. Eles tiveram o PlayStation Now para PC, que eu até curti, apesar de ser por cloud, mas eles meio que cagaram um bocado nisso. Agora estão a lançar os jogos para PC individual, não é? But you know, it's fun. It'll be really rewarding when it's done. É isso, eu tive PS2, PS3, PS4, PSP e prefiro, continuo a preferir PC. Mas a grande questão aqui é PlayStation e Xbox, não importa, meu, PC Master Race, não é? Exato. Não é? Quer dizer, hashtag PC Master Race wins. Switch a discussão. Os jogos da Xbox vêm para PC, os jogos da PlayStation vêm para PC, só falta a Nintendo. Tem um emulador, mas não é a mesma coisa. Isso é que era. Tem emulador, mas não é a mesma coisa que virem oficiais, não é? Claro que não. Ask for nothing in return except a showcase of incredible games from indie devs all around the world. So please applause for all the cool logos on the screen. We appreciate you. We couldn't do this without you. O Halo era bom. Thank you again to the incomparable Doações. O último eu não vou comentar sobre ele, mas o Halo sempre foi bom jogo. Ever since we started doing these digital showcases, Nintendo King exclusive. Thank you again. You're a hero
Imagina, a Nintendo é inteligente por ter bons exclusivos, mas depois falha na proteção dos jogos através dos emuladores. No dia de lançamento do Zelda, ele está a correr melhor por emulador do que na console. Emulador do que na própria. Isso é muito chunga, pá. Eles falham sempre nesse aspecto do emulador, meu. Então, é que são logo emuladas as consolas deles, meu. Mas eles também não estão preocupados. Pá, não, porque eles vendem na mesma. Nintendo está cheio de dinheiro no cu até o teto. Nintendo arruma aquela malta toda lá. Pá, eu não joguei Zelda, mas já vi pessoal a falar muito bem e pessoal a falar muito mal porque é mais do mesmo. I don't know. Este jogo já saiu. Opa, ser mais do mesmo. O Chia a já malta saiu. gosta. Desculpa lá. Sim, exato. Senão eles não queriam uma continuação, né? Mas o pessoal queixou-se que era o mesmo mapa e não sei o quê. Imagina, eu acho que o jogo deve ser excelente para quem não jogou o Breath of the Wild. E acho que o jogo depois divide opiniões para quem jogou o primeiro, porque muitos vão achar que é mais do mesmo e vão sentir falta de inovação, I guess. E outros vão achar que é aquilo que querem. Pá, nunca dá para agradar a todos, não é? Mas o jogo é uma sequela, tipo, não é um IP novo. Com os preços do jogo, né? Estamos a pagar paga-se um dinheirão por um jogo que se calhar é praticamente igual ao anterior. Se calhar aquilo, em vez de ser um jogo, se calhar seria uma DLC. Mas é o que eu digo, meu, tipo, para quem não jogou se calhar Zelda, aquilo vale o preço, estás a ver? Yeah. E depois depende do amor que tens à franquia também, obviamente. Ficou bem da barulho. Por exemplo, imagina Far Cry. Far Cry também, todos os Far Crys por norma são jogos relativamente bons. Este jogo é lindo. Mas tu estás a jogar sempre Far Cry, tu notas que o jogo é sempre a mesma coisa, não? O mapa muda, a história muda, mas é sempre a mesma coisa, o gameplay. Achas? Dos Far Cry, sim. Joga desde o 3, 4, 5 e 6, o gameplay loop do jogo. Sim, mas o gameplay loop é o mesmo, não? A ideia geral, sim. Sim, é sempre a mesma coisa. Não sei o quê, não sei o quê, porrada, não é? O jogo melhora, mas o core gameplay é o mesmo. Já instalei, olha, ainda não meti. Espera aí. Eu meti para sacar, mas meti em pausa. Deixa ver se isto não crasha. Vou meter a sacar. Eu quero jogar quando terminarem as apresentações. Não acho que exista um jogo que mereça 10 em 10. 10 em 10. Há jogos que merecem, mas não há jogos perfeitos. Um 10 em 10 não é um jogo perfeito, na minha opinião. Pois, lá está. 10 em 10 é um jogo de excelência, mas não é um jogo perfeito em todos os níveis. Mas não há jogos aquela perfeitos. Cena nós já estamos habituados, mesmo pela educação em Portugal, já estamos habituados com um 20, por exemplo, num teste ou uma merda qualquer. É o perfeito, ninguém atinge o 20, estás a ver? Ninguém atinge o perfeito. E aqui é a mesma coisa, a gente nunca vai pensar, isto é um jogo 10 de 10, porque assumir 10 de 10 é também que o jogo está perfeito. A gente sabe que isso é completamente impossível. Imagina, tu podes ter um 10 em 10 bem justificado para que seja 10. Mas não vai querer dizer, por exemplo, que aquele jogo 10 em 10 todo o pessoal que vai jogar e que todo o pessoal que vai jogar vai ter a mesma opinião do jogo. Os jogos são experiências muito subjetivas, muita coisa. Como jogos é igual. Pois, yeah. Olha, por exemplo, o Red Dead. O Red Dead, o início que joguei, aquilo para mim nunca era 10 em 10. Quando terminei o jogo, acho que o jogo está ali um jogo 10 em 10, por exemplo. Acho que o gameplay do jogo está muito bom. Red Dead é muito bom. A história e isso tudo, mas a primeira vez que joguei, eu nem consegui continuar, porque estava quase a dormir a jogar aquilo. Mas eu já vi memes disso tantas vezes, que é tipo a malta no início do jogo, mas este jogo nunca mais vai desenvolver.
Chegam ao fim e começam com aquela lagrimazinha no canto do olho. Ei, mas eu o ano passado tentei jogar e parei logo no início do jogo. E este ano, pá, forcei-me a jogar e pá, eu gostei. Demorei, mas pá, chego ao fim e digo, pá, o jogo devia ter sido o jogo do ano. Quem é que ganhou na altura? Olha, isto já acabou. Quem é que ganhou na altura do Red Dead? Foi o God of War? Eu acho que o Red Dead merecia ganhar a God of War. Pá, é um jogo mais completo, na minha opinião. É, isso é. E que retrata melhor... Mas também são muito diferentes. São, mas... Opá, eu diria Red Dead. Pá, não digo que foi maldade, God of War, mas eu acho que em termos de detalhe e tudo, acho que Red Dead está a um nível maior. Mas eu acho que é um pouco... Tipo, a malta nem sequer teve tempo de analisar o jogo todo. Tipo, só aqueles detalhes dos NPCs a comerem num restaurante. E tu veres, tipo, a comida a ser cortada. Tudo no... Tudo ao detalhe. Os bichos a morrerem, não sei o quê. Já sou, isto é para eu falar bem de Red Dead? O canal 1 mês Portugal Gamer Manel Gifted a taia no subtweet__. Foi um gift subzinho. Epá, vou continuar a falar. Olha, fala bem de Red Dead que... Fala bem de Red Dead, John. Fala bem de Red Dead. Mais completo do God of War. Sim, mais completo do God of War, Kika. Mais completo do God of War. Pá, são jogos que também têm uma abordagem completamente diferente. Isto agora não vai dar nada Sim, até às... Vamos ficar aqui a olhar para as moscas. Fica aqui a mostrar o Lies of P a sacar. Pronto. E obrigado, Manuel. É mais completo nesse sentido de que é uma quantidade de detalhes completamente... Não, mas o jogo é bom, Pulsar. Eu é que dei também... A história também. Eu dei o forcing para chegar ao fim do jogo, pá, porque estar a jogar aquilo tudo em stream, pá, eu acho que... Eu acho que ia perder muito tempo a jogar aquilo em stream e não queria fazer isso. Mas o jogo tem muito conteúdo e é divertido. Agora, continuo a queixar-me do pace. O pace continua-me a queixar dele. Eu acho que é muito inconstante. Tipo, tanto tens muita missão do tutorial, depois tens muita ação de uma só vez, depois acalma tudo. Opa, tem assim um pacing estranho, mas o jogo em geral é excelente. A história. Adoro jogos. E o online, também ainda quero experimentar o online daquilo. Já não é 10 em 10. Opa, mas imagina, como é que eu vou explicar isto? Não é pelo pace estar lento que o jogo deixa de estar bom. Estás a perceber? E às vezes o pace recuar, quando chega ao momento de ter mais ação, também entrega a ação se calhar melhor do que se fosse só sempre a ação. Estás a perceber? Pá, é complicado. É complicado. Mas eu considerei um jogo de excelência. Pá, eu vou meter uma musiquinha a passar porque isto aqui está muito silencioso, meu. Isto agora só daqui a 3 minutos. Só daqui a 3 minutos é que isto continua. Red Dead 3 grandes esperanças. Antes disso não vai ser GTA 6, ó Manel. E eu acho que o GTA 6 vai ter muito elemento do Red Dead. Por isso estou interessado no GTA 6. Então para ti não há mesmo nenhum jogo 10 em 10, pá. Tu por ti se lançasses uma revista ou um site de análises, tu tiravas o 10 da franquia. Quem desse 10, tu era despedido. Claro. Era despedido. Era Ruan, 10! Não merece estar aqui. Eu gosto desses jogos de estilo cowboy. Isso é estranho. Eu normalmente adoro jogos de estilo cowboy. Quem é que não gosta de um jogo estilo cowboy? A Devolver tem um também, já não lembro como é que ele se chama. Cowboys. Como é que se chama? Como é que se chama o jogo de cowboys da Devolver, gente? Bonanza. Chama-se Bonanza. Não! Estou a gozar. Referência. É uma referência. Eles têm um jogo... Não, eles têm uma série fixe. Devolver Cowboy Games.
Cowboy Game. Por causa dos cavalos. O que é que tem os cavalos? É Por causa o... deles morrerem. Não, não é o Weird West, ué. O Weird West também é. Se calhar é o Por Weird serem West. forçados a andar em cima de seres humanos. Ou melhor, a carregar em seres humanos. Quando tu estavas a dizer que gostavas de jogos antigos era por causa disto aqui. Está a aparecer agora. Ok, já percebi. Ok, deixa-me lá tirar aqui o... Vai começar? Vai começar. Weird West, sim. Mas não era isso que eu estava a falar. Countdown. Espera, ainda vai haver um countdown? What? É o que eu digo, a Devolver é muito estranha nas apresentações e faz sempre uma apresentação muito estranha, meu. Isto deve ser a apresentação, não deve ser um jogo, deve ser a apresentação. E tu lá falas mesmo animais. Eu acho que vão mudar, mano. Eu acho que vão mudar. Isto no single player. O multiplayer a mim... Eu da Rockstar gosto mais dos single players, para ser honesto. Depois se encontrava o nome para te dizer, se lembre. Trailer coming Esta up in... apresentação tem 2 countdowns, what the fuck? Porque isto... A Devolver só começa mesmo daqui a 12 minutos, acho eu. Trailer coming up e depois countdown Devolver. Call of Juarez. Call of Juarez é de quem? Não é da Devolver? Call of Juarez. Deixa-me ver de quem é a Call of Juarez. Acho que não. Deixa ver, então de quem são? Não é não. What the fuck? Tinha a ideia que era da Devolver. Era isto que estavas a falar, Shinigami. Mas é muito fixe Call of Juarez também. Eu acho que eu já vi isto, meu. Eu já joguei isto. Eu tenho ideia que eu já experimentei uma cena assim. Não vai aparecer mais nada da Xbox, para não. Get the Sludge Life 2. Ah, é o 2. Ok. Tem a demo na Steam. Eu joguei foi o Sludge Life 1, acho eu, na demo também. Que eu saiba, eu acho que não vai aparecer mais nada de... O que é suposto acontecer às 23? A não ser eventos de jogos. Mano, eu só se vir algum que interessa, eu grito e dropo. Não sei se vai haver. Não sei se vai haver assim nenhum que... Já voltaste definitivamente? Definitive Edition? O que é que eu vou comprar este mês de jogos? Nem sei, meu. Eu não sei se vá para o Street Fighter, não sei, meu. Este mês acho que vai não haver assim... alguma coisa da Xbox, não, pai? Vai. Não vai ser hoje, mas vai. Ah, ok. Eu tenho aqui, peraí, deixa eu ver aqui na IGN. IGN. Em direto. Vais ter. Isto estou em direto. Está aqui. Vais ter a Guerrilla. Que a Guerrilla é de quem? Não sei. A Guerrilla já foi, acho eu. Vais ter Xbox Game Showcase
Mas isso é só dia 13. E ainda vais ter mais umas quantas. E já começou. Vais ter uma da PC Gaming. Ixi, Next Gen. Breaksword DX available now. Interessante. O estilo parece meio maquete, né? Yeah. O que é que eu estava a ver? Estava a ver os... Ok. A Ubisoft vai ser dia 12. Black Voices in Gaming. Não sei muito bem do que é que vai ser isto, mas é dia 13. Vai ser uma apresentação de celebração do Final Fantasy XVI, dia 12. Isto está melhor organizado há bocado, mas... Mas vai ser tudo PC Gaming é dia lives? 11. Vai ser tudo em lives, sim. PC Gaming dia 11. E acho que temos que ir... Temos que voltar aqui. Por acaso tenho que ver o que é que há amanhã. Não sei se amanhã, no domingo vai ser fixe. Porque acho que é a Xbox e a PC Gaming. Não posso. Nem amanhã... Domingo, não sei se domingo podes, mas domingo acho que vai ser fixe. Vai ser a Xbox, vai ser a PC Gaming, que são as mais... São as que eu tenho mais interesse, para ser honesto. Quer dizer, domingo sou capaz. Começa às 6 da tarde, acho eu. A ver. Vamos ver como é que corre a minha vida daqui da frente. Ainda tenho que ver... Tenho que acabar as merdas todas. Domingo é dia de Famalicão, não é dia de drop. A Capcom é quando? É no domingo também? A Capcom deve falar do Dragon's Dogma, que já foi anunciado. Força de drop, 5, 4, 3, 2, 1. Começa. Duas palavras. Fama, licão. Sarraxa. Tombstone. Armazu is about helping people, working together, and Helping finding people. bliss in cooperation, Working together. even when things go wrong. Armazu. Ok, faz sentido. Estamos lá. Quando não podes dar timeout já recorrer aos amigos de drop. Epá, mas é que esta cena do countdown é... Porque isto a Devolver só começa mesmo às 6, daqui a 6 minutos, meu. E eu nem sei bem de que é que são estes jogos que eles estão a mostrar, mas... Video games solve everything except poverty and the tooth aches. 2 dentes. Tipo, ok. Volvi. The Return of Volvi. Volvi que é? Olha este hamster. Pseudo-hamster. Parece que é. Acabaram de disputar aqui um jumpscare. Então, olha, tu estás um bocado desfocado, Johnny, mas é porque eu estou a sacar o Lies of P. Ok. Depois voltas ao normal, está bem? Tá Quer bem. dizer, eu acho que é por estar a sacar o Lies of P. Mas... Que é literalmente um jumpscare. Jumpscare, imagina, é um susto de salto. Em português. Um susto de salto. São 20 e poucos gigas. Eu vou aumentar esses pontos. 5.000 é pouco. É que esse áudio é mesmo bué... Espera aí, Hellboy? Está demasiado silencioso. Tá. Hellboy? Já tinham mostrado isto uma vez, mas nunca mais vi nada. Já? Yep. Piorada. Wishlist now.
Deixa-me ver como é que vai o download. Está a meio. Está a meio, gente. Está a meio. Hellboy vai ser interessante, mas que vai ser tipo o quê? Eu não vi nada sobre Hellboy. Eu acho que é Tipo tipo... que é jogo de plataforma ou é tipo Acho meio... que é tipo meio hack and slash, acho eu. Sem espada, não é? Vai parecer aquele jogo do Ben 10 da PSP. Não sei que jogo era, meu. Não te lembras? Ganda Não, clássico. não joguei Ben 10 da PSP. Ai, Ben 10 era muito bom. Vai jogar pós-evento. Vou experimentar o demo do Lies of P. Lies of P. By the way, o Amnésia, que tivemos a jogar ontem, nós paramos a 5 minutos do fim, gente. Se soubessem, é terminado ontem. As mentiras do Pinóquio, yeah. Mas esse jogo está muito bom. Artisticamente falando. Então acaba a Amnésia. Acabamos amanhã. Está incrível. Amanhã começamos com a Amnésia. É que eu agora quero experimentar o morrer no Lies of P. jogo. Depois do Amnésia. Se calhar continuava o Metal Gear, I guess. Mas eu tenho que misturar Metal Gear com mais algum jogo depois, porque Metal Gear é muito grande. Eu estou a pensar em jogar o Quantum Break. Tenho instalado. E vamos lá, mais um. Hey everybody, this is James Mountain, Community Manager here at Grasshopper Manufacturer, and today for our 20th anniversary... So when do I get to light up some demons? Hey, what the hell, man? Hey, what the fuck? The bullet train is here, Hell Monkey, and maybe... Eu quero ver se jogo o Quantum Break. O outro jogo... O outro jogo que eles lançaram também, não é? Porque é dos mesmos criadores de Alan Wake. E acho que é no mesmo universo. Shadow of the Dam. Remastered! Que novidade. É pá, olha, este é para o Pulsarium. Poucos. Nunca vi tais jogos. Remaster. Uma coisa completamente nova. Nem sei o que é isso. Stay tuned. O gato que deu um jumpscare e correu. Nem vi. Qual gato? Estamos quase, gente. Isto agora tem que contar. Qual? Que gato? Não vi gato. Era. Que gato? Isto tem créditos no fim. Espera aí. Aqui não há créditos, mano. Ah, o gato dela, lol. Pois é, o que dá a ter gatos. É o que dá a ter gatos. Já que eu não tenho gatos, percebem? Falta 1 minuto e 3 segundos. Acho que não vai haver mais paranços agora. Agora até ao fim, não é? Eu gosto de comer este Volvo e está sempre a fazer um fixe. Ah, tipo... Drop the bass, DJ! Como é que é, Elizabeth Leal? Como é que estamos? Já está a começar, 20 segundos. Hey kids, it's me, your old pal Volvi. Volvi! Your favorite video game character. Gatos são bem fofinhos, bonitinhos e agressivos mesmo, é isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos lá ver 4, o que é que eles pensaram este 3, ano, meu. 2, 1, começa. O que é que vem daí? For generations of gamers, this is where it all began. The cultural icon of the gaming industry. More influential than any pop star or politician. The most famous video game mascot of all time. Nunca ninguém ouviu falar. Devolver Digital's very own Volvi. Volvi.
You know him as the star of all your favorite Devolver games. Eu acho que aquele cenário não existe, bem não. Where did Volvi come from? Many years ago, Devolver Digital hired little-known designer Ronathan Trotfield and tasked him with creating a character that could rival the big names of the day. You have to remember, we were trying to compete with the heavy hitters. Bonk, Gex, Awesome Possum, Arrow the Acrobat. Eu já cheguei a conhece. This was no small task. Yeah, we spent a few years on it, but... to be honest, I don't really remember drawing it. I remember Ronathan showing us that Ele está ali tendo cenas estúpidas, esquece. a beautiful moment. That face, those smart brown shoes, and of course, the master stroke. His one big hand. For gaming. I'd just never seen a character with a hand that big. We knew straight away we had something special. Volvi was introduced to the world in Que his se passa? first solo game, Manel, Field que se Run, passa? which went on to become a cult hit. We were seeing the sales numbers going up and up. We couldn't believe it. The demand for the character was insane. Isto tornou-te a realidade, I meu. think it's supposed to be a rat. And so Volvi É went on to suposto ser um star in rato. a string of hit Devolver titles. Hotline Miami, Cult of the Lamb, Grease from Nomada, What? Peep Out, My Friend Pedro, Isto não Piku parece. Piku, Enter the Gungeon. The list goes on and on. Volvi's popularity had skyrocketed. He was an icon, not just for video games, but pop culture in general. Pronto, agora vem uma lição de moral do Andy Warhol. Aí pelo meio. The Volvi merchandise was flying off the shelves. I'm talking clothing, toys, and even a range of Olha, Drogo, faz como quiseres, meu. edible snack foods. Tu clipares o público. Can you solve the riddle? Join Volvi and try to figure out what's in your mouth. They're confusing to taste. But tastes and trends are fickle. And as the years went by, kids began to want different things from their video game mascots. Ei meu, estou no metal. We saw the way the market was changing, and we made the difficult decision to part ways with Ronathan. We had no choice. We needed to keep Volvi relevant. It's Volvi 2.0 in the new game from Devolver Digital. Ei! We lost the big Valha-me smile. Deus, Nossa Senhora. Even the big hand for gaming, in favor of something with more attitude. Guess what? I have an earache, and I don't care. It's graffiti time. Looking back on it, maybe we went too far. Volvi 2.0 performed poorly, and the character began a slow but steady decline. Ninguém gostou de Volvi 2.0. Valha-me Deus. We made the decision to quietly discontinue the Volvi franchise. It Parece a felt história do like Sonic com o rei. I was losing a family Por acaso. member. Well, De repente fazem os jogos em 3D e it was still quite horrible. é por aquilo abaixo. And A questão é que aconteceu com quase todas as mascotes perderem popularidade. Só o Mickey. Until now. Good evening, good evening. Volvi Returns. Coming to a very, very special night. I'm your host, Chris Jake, and you heard it. Loud right. person. I am so proud to present the launch event for the reboot, rebirth, and return of the world's greatest video game mascot, Volvi! Oh yeah, oh yeah. Okay, settle down, please, because it gets even better. Ladies and gentlemen, please welcome back Volvi's original creator, Ronathan O gajo parece que andou nas drogas todas, meu. Ai, é com graça. Old Volvi Man. Oh my goodness, Ron, what a moment. You are looking fantastic. Please tell me, bro, how do you feel right now on this momentous day? Very nice. Wow, that is beautiful. That is amazing.
and I, for one, cannot wait to see what you and the team at Devolver have come up with. So, what do you say? You want to see him? Ladies and gentlemen, without further ado, may I present to you the new and improved Valve E! Valve E? What the fuck? Ei, valeu, Deus. What the fuck? Oh, mano, eles fazem cenas incríveis. Incredible! But how does he work? I'm glad you O velho é uma asked, beca Chris. crente, não é nada. Well, Está aí we've tudo taken perdido the na heart droga. and soul of what made Ronathan's character so E lovable está a ver com o design, já não tem nada a ver com o dele. important new update. With the latest advances in both biotech and machine learning, Valve E fuses the DNA of a real vole with today's most powerful AI technology. That's impressive, yeah. In short, Valve E can instantly generate brand new, fully playable games based on simple prompts by the player. Simple prompts, you say? That's right. The consumer no longer has to wait for a bunch of slow programmers and stinky developers to be inspired. No, they can use Valve E to play what they want, when they want. Here, let me show you. Hey there, Valve E. Generate a game for me. How about one that, I don't know, is a cooperative survival sandbox, but with wizards? É literalmente a representação da inteligência artificial. Yeah, e vai mostrar os trailers de jogos assim. Ver a volta que eles deram para mostrar os jogos, meu. Se eu visse na rua já sacariam um spray de pimenta. Coitado do velho. O homem está todo perdido da vida. And I'll tell you a tale. There they stood, the six alone, the hunter, the maker, and the wild swamp zone. The young chief rising and E a Marcel está excelente. Porra. Parece meio Darkest Dungeon, menos dark, mas... Eu adoro as apresentações deles, mas são sempre boas. Às vezes vale a pena ver só a coletânea de todos os anos das apresentações deles, mano. São sempre incríveis, é só de rir. E isto supostamente é um survival. Co-op. Um sandbox, não sei o quê. Yeah, survival. Não, ele não disse Wizards ou disse? Disse Wizards ou disse Lizards? Wizards. Feiticeiros. Eu também Lizards ainda não vi. It's up to you now, kid. Mas parece que está com um grande aspecto. Porra! Ah, é top-down. Isto é tipo Don't Starve, mas... Pois, aqui muda tudo. Aqui muda tudo. Mas nada a ver, não é? Pois. Aqui muda a expectativa toda do jogo. Mais um jogo para jogar. Parece uma espécie de Don't Starve, I guess. Mais É interessante, mas... mais com Wizards e o caralho. Estavas à espera de um jogo part person, não é? Não top-down. Não, nem era first person, mas fosse tipo... terceira pessoa, câmara rotativa, tipo mundo 3D. Pá, olha, eles lançaram o Cult of the Lamb e foi um sucesso do caraças. E também é assim deste género, atenção. Que é praticamente igual. Eles não são de AAAs, não é? Não tem... Sim. Eu não estava à espera do eles gastam o orçamento todo só na apresentação, percebes? O resto é que era capô. Que é multiplayer. É co-op.
Wizard with a Gun. Não, single player demo? Olha. Not available on Steam. So wait a minute. Are you Dá para saying experimentar that já. game was entirely generated by Valve E? No one had to spend any time or effort making Yeah, it? faz lembra. Correct. There was no real creative process at all. Just Valve E and his wonderful machine learning. The fuck? Olha as bocas. Oh, mano, adoro. Well, that's a good question. Eu vou fazer um actually, trabalho but, sobre well, each prompt and game idea tipo de coisas. has to be digested Pela E a forma como prejudicam o ambiente. powerful system, and so inevitably there are some waste byproducts. So back to the games. Do you mean to say that anyone can give Valve a prompt? Even, I don't know, me? Sure, Chris. See for yourself. Oh, okay. I'm nervous now. Com mal cortada, Hi, então. Valve. Chris J. I'm a huge fan of the Talos principle, so I'd like to see something like that, but with new puzzles. A grander story and big, beautiful worlds Talos to Principle roam 2. around. Oh, and I'd like to see that gameplay right about now. I can't help but notice that many of these structures are not strictly functional. Isto também é grande jogo. Nunca joguei o primeiro, mas... Of beauty here. This place might be meant to test us, but perhaps there's more to it than that. What are Portal. we being tested for? É Portal, mas... Our worth? Curiosity? Mas... Our persistence? And I keep thinking, why puzzles? Is it just their symbolic value? Because the thing about puzzles is that they can be solved. Ooh. Yeah. Oh, yeah. Wow. Now that looks like the kind of game I could really spend my disposable income on. Thanks, Volvi. Yes. What happened to his big hand? And the best part is that to create a game with Valve E, É uma mãozinha, caralho. game experience or any of that tech stuff. Who here hasn't dreamt of creating their own game? I have. Right? I have. You there? Yes! You have a game idea? Yeah, come on up O here. cast que foi contratado é muito bom, meu. Bom a representar. And okay, oh no, be careful, be careful. No, please, please, be careful. Sorry, it's just, I'm such a big fan. I've been playing with Valve ever since I was a kid. Alright, so do you have a game idea you'd like Valve E to generate? Okay, how about a super weird walking simulator where you control the character's legs independently from his body? Maybe there's some guys in horses' heads and possibly there's even a mountain? Right. But let's see, Volvi, what could you rustle us up? Don't touch him. Nate! 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 Eu não percebi nada do que ela disse, mas... Ela disse basicamente um jogo em que tu controlas metade do corpo e a outra pessoa controla a outra metade do corpo. Uhum. Uma coisa assim de género. E montanhas. I want him to have some kind of discipline. Nate, if you can hear my voice, I want you to come up here. Já voltamos a ter o Johnny Full HD, gente. Yay! Acabou o download. Ape Out. Então este jogo é co-op, I guess? O gajo passou tanto tempo no computador que já não sabe como é que se anda. É isso?
And Getting Over It. Ah, é dos criadores do Getting Over It, meu. Aquele gajo que está num tacho ou numa panela ou caralho com um machado. Não estou a ver. Não sabe qual é o Getting Over It? Aquele 2D bué que o pessoal azia bué, tentar subir com um machado. Ah, já dentro sei. de uma panela. Já sei. Já sei. Aí, Bacana, mano. então, assim. Isto é Depois há fixe. sempre aquela frase, cada vez que cais, aquela frasezinha manhosa. Este jogo deve ser excelente em stream. Isto é para me passar da cabeça. Certeza absoluta. Eu ainda não sei como é que são os controles disto, mano. Please. Yes. É tudo que a gente queria. I didn't. Yeah, let's go back in time to when you didn't. No, I was just trying to catch it with my, sorry. With your foot, yeah, you tried to catch it. I saw it was starting to go and I just tried to... You just kicked, you thought, I'll give it a good kick to counteract the fall. Yeah, I was just trying to steady it. I might be over... Yeah, you might have. Tens de quebrar um rato. You might have oversteadied it. No, it's just a Olha, little temos aqui oversteady. pessoas que se irritaram See you later. com o Getting Over It e partiram um rato. Baby steps. Estes demónios fizeram outro jogo. Sounds good, sounds good. Já não bastava o primeiro. Fizeram dois. But you don't own any of the intellectual property and you still have to buy it. Okay, give her a big hand. Brilliant. So what happens if we bring a pro into this? Let's give Valvi something really special here. What's up, guys? Hey! Quem é o gajo? Hey! How we doing? Guys, I am watching live, and can I just say, what you were doing out there, incredible. I could not be more excited. Ele existe mesmo ou também é inventado por eles? And thank you. We're all massive É inventado, não é? your influence. Tá, que é inventado. What sort of prompt would you like to give Valve E here? Okay, try this, Volvi. A much anticipated sequel to a hilarious online co-op game. Just more gameplay, more levels, just better all around. Okay, Valve, show 'em what you got. Tá, fuck. O Moonfall 4? 2, não? Yeah. Eu pensava que não íamos ver mais nada de interessante. Quer dizer, não é que os jogos não tenham sido interessantes, não é? Human Fall Flat 2. I know I'd love to get my hands on a copy of that. Who wouldn't, right? Yeah, come Olha, on. tem aqui gente a sugerir para tu jogares Getting Over It. Em live. Valve E, it's time for him to meet with you. Ai. As we connect him to Devolver's Por acaso nunca joguei Getting Over It. network of game Bobo Construtor. Não, aquilo não é Bobo Construtor, aquilo é tipo Gang Beasts. Mas versão co-op. História, co-op. Wow, that is generous. Here we go! Cara, vai cagar tudo. Tu sabes, ok. Slight technical hit. O Carça de Volvi. Mesmo. Volvi.exe. É um alien. Fica a mãozinha. Então pá, comer.
Agora queria um jogo era do Volvi, meu. Por acaso estou curioso, Manel, estou muito curioso. What the fuck, meu? What the fuck, meu? Tu não me digas. Ai, não. Não. Volvi. Hey, kids! Get 50% off all your favorite Volvi merchandise right now! Buy it now! A Division Devolver! Devolver! Buy it now! E pronto, terminou. E é isto. Aqui aí. É sempre tão estúpido, meu. Yeah. Ai, que bom. Isto não é pelo jogo, é mesmo sempre para a apresentação, meu. Finito? Vai terminar? Mostraram melhores cenas que os gajos antes. Ah, pá, são jogos mais normais, não é? Os outros eram um bocado hippies, jogos hippies. Pronto, Eles está começam com os visto. indies e depois começam com os pan.